Amém, porque já me viram. Mas rebelde resiste. Pode ser o seu Senhor. Ele costuma resistir o seu Deus. Disse que tu deve refletir. Porque eu estava prosperando, não estou prosperando novamente. A prosperidade não é dinheiro. Pode ser social, pode ser físico, pode ser espiritual. Em todo domínio. Eu estava prosperando. Agora aqui não estou prosperando. É por nos disseram que devemos refletir. Tu deve pensar, por que assim? Dê a resposta. A pessoa que vai crescer, que vai pensar, uma pessoa que já é adulta, uma criança, vai ver somente Deus me rejeitou. A minha esposa é vizinha. Não. Se tu refletir muito bem, ontem nos pregaram e disseram a história. Por que não estás a prosperar? Eu que era, se eu vender de manhã antes de tocar às 12 horas, eu já vendi dinheiro daqui, posso fazer qualquer coisa. Agora aqui não estou conseguindo mais. Que se tu pensar muito bem, como um adulto, vai ver atrás daquilo tem uma história. Jamais Deus pode exaltar uma pessoa. Depois vai dizer, eu se cansei de ti, eu te rejeitei. Não, és tu. Mas Deus não. Por detrás tem lá uma história. Aquela história que vai te levar-te para tu refletir. Eu estou a ensinar, eu não estudei. Que dia Deus vai se arrepender e dizer, eu me cansei de ti? Não, não é Deus. Se eu estou a refletir, a pensar bem, se estou conectada com Deus, pelo contrário, vou fazer mais que eu nunca fiz. De sair com aquilo que eu já tinha feito, depois vai me deixar cair, depois vou procurar das meio-dia até 24 horas. Aqui é o salário da desconexão. Se tu desconectar, Deus iguala toda possibilidade. Andaste bem com Ele, vai te levar em passo por passo até ver a eternidade. Vai ver o céu como se abriu. Mas se tu brincar com Ele, e você vai receber o salário. A coisa que você não estava conseguindo fazer, não vai conseguir mais fazer. Talvez enterram aqui as coisas que você não conseguir mais. Talvez mulher fez uma coisa e não conseguir mais. Talvez marido fez algo que você não conseguir mais. Porque o marido, você está com ele em todo o tempo, aquele estado. Mas você, a bruxaria da família, somente você continua a nascer, a trabalhar. Se vem sentir a bruxaria continuar a dominar sobre você. Aqui estamos a falar ser a pessoa que já costuma prosperar. Significa desconectar-se já. Está já desligado. Como aquela que está lá na ponta. Ela nasceu o primeiro filho livremente. O segundo lhe complicou. Ou lhe fizeram que ficou grávida. Eu vi relatório. E o relatório que eu gravei de 3 meses. Ela tinha. Relatório que eu vi, a Igueta andava com a barriga fora. Disse ela estava vestida, mas barriga fora, sem saber existe bruxos. Estava me dando relatório. Que a Igueta, ela está a andar e está a deixar a barriga fora. Eu lhe tiraram a gravidez. Aquela vossa filha da Sanzala morreu quando? 2017. O dia que nós fomos enterrar a filha da Keti, diz daquela data, não porque Deus não lhe dá filhos, não. Lhe vira nas pessoas que não andam a ver. Podem te dar
Podia ter já pelo menos filho de 2 ou 3 anos. Para tu jurar bem, vai entender. E quando ela estava a apresentar a sua barriga, outra aí, 7 meses já na igreja PNL, e tiraram a gravidez. Perguntei aos bruxos, uma bruxa. Aonde foi a gravidez dessa criança? Vaidade de cuspir. Eu que lhe mandei, eu que fiz. Não é porque eu sonho, não. Vaidade de cuspir. Quem que pode ficar grávida não pode cuspir. Vamos colocar então. Vamos ler a palavra de Deus. Somente a língua francesa. Quando vamos traduzir? Efésiens 4. Efésios 4. Se você não lê Bíblia, devemos fazer leitura para ouvir pelo menos. Efésiens 4. Efésios 4. Verset 17. Versículo 17. Que não é 32. Até 32. Efésiens 4, verset Efésios 17 4, à 32. 17 até 32. Amém. La sainteté chrétienne A santidade cristã opposée aux mœurs corrompues des païens. Oposto ao merci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. La version verset 30. Versículo 30.
E assim diz a palavra do Senhor. Amém. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Palavra do Senhor. Amém. Boyo kisa molimo mosantu ya Nzambe mawate. Pamba te azali elembo oyo Nzambe atiela bino. Elakisi ete ye akoya kosilisa bowumbu na bino na mukolo ya suka. Biso totanga na choko ezate. Choko aqui. Ezali. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour les jours de la délivrance finale. Sa propriété. Sa propriedade. Ok, merci. Bateyaki biso prospérité eloko ezobebisa yango okweya kotelema repentance ya mikolo nyonso balobi chrétien ya bongo Disse esse tipo de cristão ase localize na ndenge na ye deve se localizar na sua balobi maneira. chrétien ya ndenge wana Significa esse tipo de cristão, eloko asalaka eza rebellion. coisa que ele anda fazer chama a rebelião. Rebellion yango nde kozanga A rebelião mostra falta, kotosa obedecer mibeko na as nzambe. leis de Me Deus. mpona lelo Mas para hoje, nzambe apesaki teme oyo suteme oyo Deus prophétique, deu esse subtema profética, la douleur de l'esprit. a dor do espírito. Ntango nyonso oza rebele, E cada vez és rebelde, ntango nyonso okweyaka protele, cada vez você cai e levanta, eza na eloko ezosalema. tem algo que costuma se passar. Balobi batia bino elembo Disse, vos colocaram po símbolo bozala propriété ya para se nzambe tornar propriedade Pona privada de mukoroshi. Deus. Para mpona dia X, délivrance na bino. para a vossa libertação. Il faut Saint-Esprit wana Tem que ser o Espírito Santo azalela na kati na yo. que esteja dentro da Mikolo sua nyonso na vida mouvement, todos os na mouvement, dias, na mouvement. os seus movimentos. Ezali Jean 14 Eu, João 14, soki tobandi na se baverset 20 iniciamos no 20, kino na suka até lá no fim, yesu alobi Jesus disse, bozala na kati na ngai esteja dentro de ngai naza na mim, kati ya tata eu estou dentro do biso Pai, nyonso tokoni retrouve na kati todos ya nós nos tata encontramos dentro lokola do ngai na Pai. tata toza moto Como moko eu com o Pai estamos soki uma ngai pessoa, nakei se eu ir embora, Saint-Esprit papa o kotindela Espírito bino Santo Pai vai vos enviar, akorapele bino Ele vai vos fazer lembrar, akoensenye bino Ele vai vos bamakambo oyo ensinar nyonso ngai nazoloba a todas as elakisi coisas que está falando. carence ekozala te Significa não haverá carência. carence ekozala te Não haverá carência. ngai nakokende Eu irei, me papa kotinda lisusu mas o Saint-Esprit Pai vai enviar novamente o Espírito mosala Santo. na ye O seu trabalho, korapele bino fazer-os lembrar, Ambo fazer bazalela ngai na lembrar-vos. kati na ngai Apesar de estar ainda dentro de mim, akoba na korapele Ele vai bino começar a vos fazer kasi lembrar. bateyaki bino boye É assim que eloko ensina. ozosala eza A yango coisa te está a fazer não mosala é ya Saint-Esprit o trabalho do Espírito ezali Santo. koensegne Eu ensinar ezali korapele e fazer lembrar. l'esprit ya consolation O Espírito da oyo consolação alongolaka choro na vie ya que bato tira choro na vida das pessoas ezali é o Saint-Esprit Espírito Santo. ye wana nzambe asalela É Ele que Deus costuma usar. ntango ozoyoka motema lokola nalela lokola É a nakufa sentir que a lokola vontade de namidiembika chorar, lokola a namela vontade de se poison enfolcar, a akoyebisa vontade te de tika tomar, boye beber te veneno. pasi emelaka Vai motu te te dizer assim, não. tika boye te Não, okende sofrimento não enfer pode levar para morrer assim. mosala na ye Deixa, korapele você pode ir no inferno. mosala na ye O seu trabalho, mosala na ye o korapele seu trabalho de fazer mosala na ye lembrar, koensegne oyo de yesu aloba ensinar que deja Jesus já tinha dito. azalaka wana Que Ele está lá. te boye É assim não, yango assim não. balobi É por yango isso, balobi na biso nos disseram bato bamilengela que a pessoa deve se preparar. po soki te Senão, na place ya Saint-Esprit ou no lugar ya Saint-Esprit no lugar do Espírito Santo, soki yo ozala na problème na se motema tu vai ter problema no seu coração, okufela na pongi tu vai morrer no okufa na sono. pongi eza Vai ebele morrer no sono é várias okoyeba formas. te Tu não vai saber. mokolo nini Quando? eloko ya motu ya ekenda ye Coisa importante já foi embora. oyeba te Tu não vai saber. mokolo nini Quando? otikala yolela Que ficaste assim as bato mabanadas, bazotuna as pessoas perguntar. nazalaka Eu era. yo oloba bongo te Tu não vai pronunciar mokolo assim. nini O que wana dia? eza kokufa na pongi Já morreu no oyebi sono. te po Tu soki não ozali está a saber. kozotala Se ntango estiver eloko assim a ezokendeka olhar, tokosima quando as coisas Mas lokola a eza na sair, pongi, você pode okosutuka eloko seguir e ekende. segurar.
Mas como é de sono, você não vai dar chaque conta. fois tosalaka masumu Cada vez nós cometemos pecado bongo nzambe elimbisa ngai e Deus me perdoa. eza na eloko esalema Tem algo que costuma se passar. la douleur A dor de l'esprit do espírito. eza sous terme nzambe apesaki É o subtema que Deus deu. apesi yango na verse Ele deu com seu versículo. verse yango oyo totangi Versículo, nós acabamos de ler, batangeli bino versículo 30. mobimba mpo boyoka esprit ya Acabamos de message ler ezali. tudo para Bapesaki acompanhar. yango na verse O moko espírito da mensagem é o quê? par le Saint-Esprit. E dera também, que é um versículo, para não entristecer o esalaka Espírito douleur Santo. na Saint-Esprit. Disse que dá dor no Espírito Santo. Saint-Esprit ayokaka O pasi Santo Espírito, quando sentir dor, kotala bato oyo bayebi tro de ver as pessoas que têm bato mais oyo bayokaka conhecimento, tro costuma ouvir bato oyo muito, babeneficie as tro pessoas que epa beneficiaram nzambe muito diante de Deus, me mikolo nyonso bakweyaka kaka mas pre todos nzambe os dias kolimbisa cai, mikolo depois Deus nyonso mikolo perdoa, nyonso todos os dias, baza todos os lokola dias. liki ifo São kotambola como bango lokola ovo, deve lokola andar lokola com lokola eles lokola como. douleur Disse dor, esprit o Espírito. na esprit oyo eza esprit oyo ya yo te O Espírito não é teu oyo ya Espírito. moke wana te Aquele Espírito Oyo- em miniatura que você tem. esprit oyo ya monene É Espírito grande. na kati ya trinité wana Dentro da Dieu Trindade, le Père, le Deus Fils, le Pai, Filho, Saint-Esprit. o Filho e o Espírito Santo. Biso toza na esprit ya Nós Nzambe. temos o Espírito de Deus. Yaki ntango nyonso bateyaki biso Disse cada vez nos pregar, soki osali masumu se tu cometeres pecado, liboso ya Nzambe diante de Deus, balimbisi yo vão te perdoar. mais soki liboso ya Mas Saint-Esprit diante do Espírito Santo, luka moto akolimbisa yo. procura a pessoa, vai te perdoar. Douleur, c'est la peine de l'esprit. A dor é a pena do Espírito. Peine. Pena Esprit. é um Espírito. Peine te oyo po olete. Não é pena porque não começa a sentir que é o fome. Espírito. É o Espírito. Eza na paz. Está com dor. Ntango nyonso oza rebelle. Cada vez está se tornando rebelde. Esprit aza na O paz. Espírito fica angustiado. Aza na peine. Está com dor. Aza na paz. Está com dor. De l'esprit ou du cœur. Ou do espírito ou do coração. Motema. Portanto, nós aqui estamos a falar acerca do Ntango coração. nyonso mitema eza ya kobeba biso. Cada vez nossos corações estão Esprit ya Nzambe aza na estragados. paz. Diante de Deus, o Espírito de Deus está com a O dor. Bíblia elobi na proverbe 4. Porque a Bíblia diz no Provérbio 4, Instruction tia yango na motema. a instrução coloca no fundo do teu Na coração. fundo ya motema. No fundo do teu Après ozi coração. motema otie yango Depois, pega teu coração, sobretudo. coloca sobre tudo. Soki oza na eloko ifo Se tem kogarde. algo que tu Soki deve oza na eloko ifo guardar, kobomba. se tem algo Il que tu faut deve protéger. proteger, Eza motema. é o teu coração. Portugais elobaka bien. O português fala bem. Sobretudo. Sobretudo, de colar nisso. eloko ifo kobomba eza A motema. Mpona coisa eza na que tu biloko eza na deve instruction. guardar, porque Oyo ezali tem as vie, oyo ezali coisas, santé. tem a instrução, Mpona mutu tem a nyonso oyo saúde akutanaka nango. para toda pessoa que pode ter. Mutu oyo akutani na instruction A lokola oyo. pessoa que se encontrou com a instrução como este, Soki ogarde yango se tu protegê-lo, eza santé, ele é saúde, eza nyonso, é tudo. ezali source ya vie. E a fonte de vida. Soki ozwi source ya Se vie, tu pegar a fonte da vida, mutu aza na vie arespiraka e a bien. pessoa que tem a vida respira o quê? Arespiraka bien. Ele respira bem. Yango esalaka différence E na que mutu marca akufi. a diferença com a Respiração. pessoa que morreu. É a respiração, Temperature, a temperatura, tension, a tensão. soki eza bien, Se está em bom estado, balobi oza na bomoi. significa que estás em vida. Source ya vie. A fonte da vida. Oyo ozala otambolaka na yo, Pode ser vocês anda à mais vie vontade, eza te. mas não há vida. Po instruction na motema eza te. Porque não tem a Oyo instrução no ezotambwisa teu yo coração wana epesaka que vie. está te levar, não dá vida. Peine de l'esprit ou du A cœur. pena de Ela diz vida motema ou do coração. Significa dor do Chaque coração. fois tozosala masumu, E cada vez o homem comete pecados, motema pasi. coração dor. Esprit eza na O pasi. espírito é angustiado. Nozotambola. Mas estás a andar. Wana eza fruit ya rebellion. Aqui mostra que é fruto da rebelião. Elakisi douleur oyo Mostra que esta dor, ezali par rapport tolobi yango prospérité. esta dor é a relação, falamos que a prosperidade Entre leva parenthèses. entre La aspas, douleur de l'esprit entre parenthèses
prospérité, dom do Espírito, très entre rébellion. aspas, que é a Combien prosperidade mutu é igual à rebelião. azolonga ememaka ye na rebellion. Quando a pessoa está yango a bazoloba vencer, soki a vencer, prospérité ememi yo na leva na rebellion. rebelião. Po Disse a prospérité eza prosperidade mbongo leva te. a rebelião. Mama Florence soki azoteya A mamãe Florence está pregando. ngai natanga te Eu nunca me nzambe estudei. atiminga na te Mas Deus me mandou para ntango mim pregar. ozoprospere ozosala Quando estás a prosperar, trabalhar na muito, rebellion te. para não te levar na Esprit ya rebelião. nzambe motema pasi. Que o Espírito de Deus dor no coração. La douleur de l'esprit. A dor do Espírito. Ndenge nini Começa a sentir. ndenge nini rebellion na Começa a sentir como a sua rebelião dá dor no Espírito. awa Aqui, balobi nazoyebisa bino kati na nkolo eu digo diante do okoki Senhor, kotambola te bino bokoki kozala lokola bapaye vocês não podem andar como boyo um pagão batambolaka selon vanité ya makanisi que anda segundo a vanidade dos moto oyo babengi pensamentos. payen A pessoa que é chamada azalaka na pagão, eglize asalaka ele mosala está na ateyaka lokola igreja, mama Florence trabalha, prega como asala mamãe misala Florence. nyonso ya sacrificatif Ele faz tudo que asala faz misala nyonso ya sacerdotes. sacerdoce Faz todo o nyonso sacerdotal. asalaka yango Faz todo o trabalho do sacerdote. babetelaka ye mpe maboko Também costuma lhe aplaudir. me atambolaka selon vanité ya pensée Mas anda segundo a makanisi na vaidade ye dos nde pensamentos. etambwisaka ye Ele anda segundo seus Onde pensamentos. Esse que mostra que marca a diferença. rebele omona ye te aza rebele alongoli bilamba Rebelde, você não vai ver rebelde rebele aza porque rebele tirou te roupa, abandi não. kofinga bato Não é rebelde porque você ofender pessoas, não. O rebelde, Rebelião. a rebelião, eza pensée du cœur é os pensamentos do coração. bapayen bato batambolaka bongo Os são pagãos que andam assim, selon les pensées de segundo leur cœur. os pensamentos dos seus corações. lolendo etambwisaka bango Orgulho lhes guia. bato ya lofundu As pessoas Soki orgulhosas. ngai te. Se não fosse eu, se tu me fazer assim, eu tenho a possibilidade de te fazer assim. balobi eza bapayen De São Pagão. soki oza chrétien Se és cristão, soki oza ya se nzambe és de Deus, plus jamais jamais bakuta otambola selon lolendo ya deve motema na yo. encontrar andar Pensée. segundo orgulho do teu Vanité na coração. pensée. Com vaidade Na dentro dos bom pensamentos. Não é humanamente. yango malachi 3 É por isso, Malaquias 3. soki otangi na verset 13 Se tu lê no versículo 3, kino na 18 13 até yoka 18, bapayen ouça agora bafandi bango na pagão. bango Sentaram entre eles. mpona nini tozotosa nzambe mikolo nyonso? Nós, por que estamos a obedecer a Deus em todos os dias? biso ya nzambe Nós que somos tokende de na Deus, montagne tokende na eglise andamos no monte, na igreja. mpona nini Por quê? toza komipesa pasi Estamos que levar assim a sofrer os bapayen pensamentos. kutu Os pagãos baza na até, bango que bien são bem, bango batantaka nzambe ele tenta Deus, mpe bazolonga eles vencem. baza lolendo Eles são orgulhosos, bazolonga estão a vencer. me biso Mas tozokonyoka nós mapamba a sofrer em mpona vão, kobangaka nzambe oyo através de temer esse mpona Deus, bakoservir nzambe oyo através de servir este malamu Deus, tozala lokola bapai vale a pena se tornar bible como elobi um pagão. nzambe ayoki bango A Bíblia diz Deus ouviu. nzambe ayoki bango Deus ouviu-os. wana babangi pete soki batoni tolobi nini E não temer Omoni também. tolobi nini? Falar, o que Est-ce que ouviram? eza Nós muito falamos, o alobi? que falamos? Nzambe Se tem atrabalha. alguém que falou, na lolendo wana Deus anda a ya ouvir com aquele makanisi na orgulho yo de teus pensamentos. yango nde atrabalha nango Ele trabalha com esses Wafuta pensamentos yo, para ele te pagar, yo, para te oza localizar-te, païen, que és ou bien pagão oza chrétien ou és cristão. ayoki Ele ouviu. bible elobi A Bíblia diz, bamosusu outras pessoas, bango são eles, bango balobi biso tokotambola silensi dileka e também disseram, nós vamos andar segundo, bible assim elobi diz o Senhor. dieu fut attentif E les Deus entendit ficou ayoki atento, bango eles ouviram. alobi na kosala différence Disse, vou marcar a diferença entre bato oyo entre as pessoas makanisi na bango oyo ezalaka sele que seus pensamentos são Nangai, selados na bato comigo, ya com as lolendo pessoas que são diference orgulhosos. ekosalema Haverá diferença, na kozala ya bango eu vou me tornar deles, bango bakozala ya eu ngai tornará mpona mokolo oyo ngai na prepare porque no dia que eu bokomona lisusu preparei, e différence você haverá entre novamente bato oyo a basalelaka diferença ngai entre ya as pessoas que me servem de verdade. eyakisi soki balobi ozoservir nzambe Significa se falar que estás a Yeah, servir yeah, Deus. Ele tem conhecimento, ele alobi sabe bomona différence que lisusu você haverá apart novamente mokolo a oyo oyo ngai na diferença, bongisa wana além daquele dia que eu preparei. bomona lisusu Vocês différence haverá novamente entre a bana na nga diferença
entre meus Beba oyo filhos, baza bana na ngai te. até os meus filhos, os filhos Bato que oyo não me pertencem. baservaka nzambe Ai, os na baoyo homens baservaka te. que servem Deus, Wana- que não servem. wana bato nyonso bazosala. Aí todas as pessoas a trabalhar, Mas Nzambe azosala a diferença. mas Deus está a marcar a Banani diferença. basalelaka Nzambe, Quem que serve a banani Deus, basalelaka quem Nzambe que não te. serve Deus. Lisusu Novamente, bokomona diferença vocês haverão diferença entre bagiste entre os justos na bameshi. ou os maus, os ímpios. Bokomona diferença. Verão novamente a diferença. Bango nyonso bazosala. Todos eles a Bango trabalhar. nyonso bazoservir. Todos eles a servir. Me alobi bomona Mas diferença. disse você haverá a Me diferença. diferença ya solo. Mas a diferença que é puro, verdadeiro, Ata olobi biso nyonso tokokufa. se tu falar todos nós vamos morrer. Diferença ya vrai. A verdadeira diferença, Mokolo oyo nga na bongisa. o dia que eu preparei, Eza na jour moko nga tem na bongisa. dia que eu preparei. Jour yango balobi. Tal dia que Il faut disserão, ozala déjà scellé na tu deve Saint-Esprit. seja selado pelo Oyokisaka Espírito Santo. Saint-Esprit pasi te. Para não entristecer Oyokisaka o ye Espírito mawa Santo. te. Não dão entristecer, Mokolo ya rédemption. porque o dia da Mokolo ya redenção, délivrance ezali. haverá dia da Saint-Esprit libertação. wana. Aquele Espírito Santo, Balobi na lingala balobi eza elembo. será que é o Déjà. sinal, é o símbolo, Eza elembo oyo eza kati na yo. é o selo Oyo batie yo. que selaram-te, Po mokolo ya délivrance. porque no dia da Malamu libertação, olali nzala awa. ou Na vale a yibi na pena ngai te. dormir aqui com Que mokolo fome. ya délivrance. Não sei que o dia da La vraie libertação, délivrance, Royeba. de verdadeira libertação, vai ser. Délivrance, é solo, Sim, solo. a verdade que é a Po libertação. comprendre naza Para délivrance. entender que eu sou liberta, Yo oloba já me te lokola libertaram. na teki basombi te naza Tu délivrance. não pode ser que Eu como já eu babiloko, não, eu como eu sou vendi, sunga, porque tanto na parkour, eu vendi na aqui, cena eu sou moi. liberta, não. Mais As vraie coisas se délivrance. passam aqui, embaixo do sol. Eu ia Não. dar. Haverá Mimona verdadeira pamba libertação. te, lobi batei biso. Não se vê Mutu assim em moko te a vão. mimona koyata. Ontem nos pregaram, mas Liloba ninguém se oyo vê yango porque nde vraie eu délivrance. cheguei tarde. Pona bato nyonso A bazozala. verdadeira palavra que Mutu pregaram moko para te todos. akokufa te na eloko. Ninguém pode morrer. Mais soki mokolo ya Mas suka, se no último dia, oyoka ata son ya que tu trompete. puder ouvir pelo menos a som da trombeta, Vraie délivrance yango. isso que se chama a verdadeira Lobi kuna na libertação. Kenya biso bateyaki biso. Antes de ontem nós na igreja Penel nos pregaram. Toza na eloko te Nós não tozozela temos epa nada Nzambe. a esperar Toza na ao eloko te na Senhor. eglise Não temos toteyaka. nada na igreja onde não pregar. Soki kosauve alma na yo mokolo Se ezala. não salvar sua Oyo vida nyonso naquele eza dia, babiloko esunga biso na parcours esse ntango tudo toza são na as nzembo. coisas que nos levam, vraie nos délivrance ajudar no hoje lá na percurso aqui Nzambe. embaixo da terra. Mas a verdadeira Exalite, libertação que nos tão leva a seguir Deus, Ata toza prospere na não porque pode ser, nós podemos ser prósperos diante de Deus, mokolo yango. mas no último dia, naquele Mutu nyonso dia, akende na position e fixe. cada um que vai na posição fixa. Mutu moko te amema eloko. Ninguém leva nada. Mutu ateyi yo. A pessoa que te Mensagem pregou sali. a mensagem da salvação Elakisi Nzambe merci. significa Deus obrigado. Fo aza na eloko akopesa yo te. Ele não tem nada para ateyi te yo dar, mensagem mas ya te sali. pregou, te ensinou a mensagem da salvação. Deus obrigado. Zambe, merci. Bozala lokola bapayen te batambola selo makanisi na bango. Não sejais como os pagãos que andam segundo seus pensamentos. Tambola selon pensée ya Nzambe. Anda segundo os pensamentos divinos. Balobi bapayen wana. Disse aqueles pagãos, Bango ba mayele eza ya kobomba baza mayele bayebi eloko te. a inteligência Mayele deles eza está ospiriti oculta. molili. Está oculta. Baza étranger na vie ya E Nzambe. eles são Bango bayebi te makambo estranhos. Nzambe Eles asala são na bana estranhos na a ye. Deus. Eles não sabem que as coisas que Deus costuma operar para os seus filhos. otelemi awa mutuka eza te Veja nalanda aqui não tem yango ata carro. wana eza te Vai também aí, não tem. Kosa kaka ti kuna A mais em frente, yo koloba te e leva. Nzambe abwakisi ngai tu não pode dizer que Deus me balobi baza recebeu. étrange na vie ya Disse, Nzambe. são estranhos Mais diante de mutu Deus. oyo aza ya Nzambe. Uma pessoa que é de Soki Nzambe Deus, alobi mutuka se te. Deus falar, não mituka acaba. elekaka Os mezoleka carros te passam, não está eloko na passando. kobebela yango wana Eu por isso eu vou chegar nani no ayebi coração. ntango mosusu eza na moto azozela ngai Quem sabe se tem soki alguém está na minha nateyi espera. mbangombango Se eu ia correr, nakokutana na motu wana talvez me vou baforme condicionar ya aquela Nzambe ya pessoa. kosalela São as ntango coisas nazosala retard que Deus natelemi usa. ye apres une heure Quando mpe está motuka atrasado, eu ekoya fiquei aqui uma apres hora. 1h30 zela Depois de 30 30 minutos. minutes Vamos esperar awa ainda. mituka ya oyo ememaki bato ezoya
Aqui, o carro que leva pessoas, naquele minuto, Deus está a operar. Depois de 30 minutos não vai vir. Depois de andar, chegar lá no fim, avançando um pouco, aí não tem lá. Sorte que eu passei por aí. Olha esse mulher, me conta ainda ananás. Até eu sair aqui. Vou esperar pelo caminho, esperar. A parar. Muito a útil. Foi em que caminho? Foi assim, não lhe viste? Eu não se encontraste com ele? Mas é estranho na vida. São estranhos na vida de Deus. Pô, bazaba ignorância essa catina. Baba yebi na bango te zamba zana. Ele não sabe Deus é quem, que ele faz. Mas você não pode ser como eles. Tu não pode entristecer os corações dele é endurecido como a pedra. É por causa disso que eles são destinados. Eles deixaram perder todo o sentimento, o desejo divino. É procurar Deus. Nós íamos na igreja, agora aqui. É no monte. Pardon, está sobrando a pregação. Deixa-me ir lá pelo menos junto. Diz aquele sentimento, desejo de ouvir Deus, de procurar, que salvar. Não seja como pagar. Não, vamos ficar, vamos na sexta-feira. Chega na sexta. Vamos ficar para isso no domingo. Disse os pagãos são as trevas, é a escola divina, eles não têm conhecimento. Pelo contrário, és tu podendo nos puxar, mas eles estão te puxar. Vender não pode te puxar. Eles conhecem. Se tu não venderes, tu não vais comer isso. Mas tu sabes, sem Deus, tu nunca vendeste. Amém. Mas a inteligência obscurecida. Ele é a inteligência bem escurecida. Mas é estranho na vida. Eles são estranhos na vida de Deus. Mas tu conheces as coisas que Deus opera. Até papai Samuel aqui até 3 anos. Pode ser papai Samuel foi durante 3 anos. Não lhe segue. Você não lhe segue. Não lhe segue. Mamãe, teu filho, eu lhe vi aí. Mamãe, eu não lhe cumprimento, eu lhe cumprimento. Ei, na peça em bote. Tela sonho. Lhe cumprimento. Na peça em teu filho me pediu. Mamãe, mãe, eu sei em Para emprestar. Na defesa, ele disse aí. Vem. Ele disse yaka. Uma pessoa que já já foi um bom tempo. Ele foi com dinheiro, brincou com dinheiro durante 3 anos. Será que tu pode me emprestar dinheiro para mim 10 mil? Olha a coisa. E é estrangeiro. Ele é estranho. E nesta vida divina. Mas eu conheço. Só que fugir, vem pedir dinheiro, significa se aproximar ou não. Ele voltou para sempre. Um pé azongue. Bona libela. Oh, amém. Amém. Bango sentimento wana. Perderam sentimento. Ba mi pesa msala na bango ko panza kaka. Eles se entregaram, se destruir. Ko panza kaka. Destrói sementes. Nini yango bo kina osala. O que você não fazer aí? Ba cometera toute espécie d'impureté. Eles cometem toda espécie de sujeira. Sujeira nyonso. Na locoso. Goltoria. Basangisaka. Eles começam a juntar tudo. Alors, eu sou sanganya na bango. Se você se unir com eles, Bino vão aprender, ce n'est pas de la sorte que vous avez appris Christ. E vocês não vão você aprender a Cristo. Ezali bongo te lolenge wana te. Nessa forma. Ete boba na kopanza, koso, bokima, boloba. Todo dia você sente pena. Você não aprenderam Cristo assim. Por que você costuma entristecer o Espírito Santo? Porque nós também não fazemos como os pagãos. Mas Cristo que aprenderam a nos ensinar não é assim. Se você já ouviu, se está andando segundo a verdade que estava dentro do Cristo, são vocês que aprenderam como Cristo
bolongola biloko Deus, etaka ele bino próprio. trouble etaka bino Vocês kaka tiram as coisas nzoto. que vos incomodam no Elaki vosso si soki corpo. bozwi modele oyo Se ezali você kati na pegar Kristo modelo que está dentro do Cristo, aza nzambe ele é como Deus, ase dépouye ele se dispôs ekisi mutu nyonso e toda oyo pessoa ayokaka liloba ya que Kristo ouvia a oyo palavra de Deus, arecevoir Kristo que lokola Seigneur mpe recebeu sauveur Cristo como seu ata Senhor e makambo Salvador, eyimbi ndenge nini as coisas podem escurecer, ifo nazala na mas eu sentiment devo ter o ifo sentimento, nazala na eu sentiment devo ter o oyo sentimento ezalaki kati na que Kristo se encontrava dentro ye de moko Cristo, ase dépouilla ele se atirou, na se Philippiens despojou-se. 2 alobi bongo Ele, dentro do Philippiens Filipenses 2 disse, verset 5 Dois. kino na 9 ou 5 até 9, biso ifo to oyo toaprena wana é as coisas que nós oyo aprendemos, bayekolisa que biso nos ensinaram, oyo Kristo que azalaka Cristo era, ifo biso que mpe nós também, tosala ndenge que Kristo devemos azalaka fazer como Cristo era, tosala devemos conformement fazer conformemente ifo biso moko em nós próprios tonu e dépouye devemos tolongola tirar biloko e eshargeaka tirar biso as coisas biloko elelisaka costuma nos biso biloko sobrecarregar-nos. oyo esalaka ete As coisas que tozala nos lokola levam a chorar, bawana as coisas que Balobi, nos levam a ficar como eles. Kristo ye moko Disse o Cristo, ele próprio. eye le sentiment qui Ele était en tinha, Jésus-Christ tenhamos Bakaye o bapela sentimento que sentiment estivesse wana ya dentro do Cristo bonzambe Jesus. mais biso Mas tozala na pagãos sentiment wana perderam aqueles existant en sentimentos. forme de Mas Dieu nós devemos ter aquele sentimento. se dépouillant lui-même ye Ele moko próprio. nini aza kose O dépouiller que ele estava a se tirar? il a pris la forme Ele du pegou serviteur a forma de servo, semblable aux hommes semelhante aos homens. yesu O Jesus. oyo azali nzambe Que fomos como nzambe na Deus. kati ya bato Deus no meio dos ntango homens. aye Quando ele veio lokola sauveur como Salvador, aluki lisusu ele te não procurou mais nani akoyebisa ye lolenge ya quem kotambola pode dizer a forma dele deveria ye andar. moko Ele próprio. alongwe Ele, aexiste lokola ele mutu existe normal como homem normal. aexiste lokola Ele existe serviteur como lokola um mosali servo, como um lokola servo, mutu ya pamba como uma ye moko aza pessoa komilongola normal. yo Ele se krisi tirou ele mpo próprio. olongola lolendo kati na Para yo você afastar orgulho ifo em mutu ti, alongola yo tem que ser alguém soki deve te balobi na yo tirar. lolendo Se falar orgulho, soki bayebisi yo se te lolendo disseram que é orgulhoso, wana orgulhosa, esili okili daí você vai fugir. ifo yo moko Deve ser você próprio. oyo naza na esprit A moko saber, ezala tem kati na nga espírito que está em mim, eza ya lolendo ifo é do orgulho, deve sair. eza ya kotombwama E de ifo se elongo exaltar-se, mutu deve sair. te mutu te Ninguém. il faut te dépouiller sentiment wana Aquele sentimento tu deve ifo tirar. ewuta kati na Deve yo sair em ti. botombwami ifo A elongwa exaltação deve il sair. faut exister Tu deve na forme existir na ya mutu forma simple de um homem simples. lokola oza eloko te Como és nada, ifo nzambe amona ete oza eloko somente Deus vê ifo que bato és bamona ete algo. oza eloko Somente a pessoa Mais deve yo ver moko que és obimona algo. oza eloko Mas te. tu próprio a ver que Sentiment não é sou Cristo nada. yango wana. Esse que se chama o Ifo kozala sentimento lokola do Cristo. semblable aux Deve hommes ifo ser kozala lokola bato semelhante. akomaki lokola Ele se moto tornou como mais ye um homem nde simples, um homem normal. Mas é ele que foi Deus. ayant paru comme un simple homme Ele apareceu como um s'est simples humilié homem. lui-même komikitisa Ele eza se ye moko humilhou-se na sua se vida. rendant obéissant jusqu'à la mort Render-se obediente obéissance qui até nous a la sua pousse. morte. Même la mort Até a morte, de la croix até na il y a cruz. son. De vergonha. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé É por isso Deus et lui a lhe donné exaltou les noms qui au-dessus soberanamente. de tout nom Ele exaltou Tout em nom. cima de todos et os qu'au nom nomes. de Jésus tout E genou que fléchisse diante do nome de Jesus, todos os komikitisa joelhos devem koluka prostrar. te bakitisa yo E não procura nini tirar ememaka baixo. problème O que kokitisa yo leva a alonga yo mpe problema? wana A humilhação Osambe. deixa você também. Mais soki Aí yo moko você okiti fica, déjà fica já exaltado, fica nervoso. soki yo moko oza Mas se tu obéissant próprio és obéissance eza te obediente, ya ntongo obedeça na nesse midi momento. ozongi mutu De na manhã, normal de botomboki tarde, na de yo volta a pessoa Te. normal. Não. obéissance A obediência jusqu'à la mort até a morte. la mort de la croix A morte liwa ya da soni cruz. bongo A nzambe morte de mpe vergonha. akosalela E daí komikitisa na Deus yo também vai akosalela usar a sua obéissance na humilhação, yo vai po ete usar atombola a yo sua po obediência ete apesa yo para te nkombo exaltar, oyo ezali para likolo te ya bakombo nomear, nyonso
nome em cima, que está em cima de todos os nomes. Mas só que eu já gotombo a Mas se já está exaltada, Saint-Esprit, kutu mawa. o Espírito Santo até é bem triste. Eu não gosto assim. É verdade, eu não gosto assim. Só que eu marido, Se você até Maria, me coloquei na recensement. o dia que tu foste no Olha recenseamento, e me procura onde eu posso nascer, não tem lugar. E vai lá no Corão. Eu não sabe a pessoa que estou a levar. Ele é salvador da humanidade. E Deus já lhe confirmou. Daí tu entregaste no Herode. E aí que é a mãe dele. O rei dos judeus. Isso, será que está vendo que eu conheço o marido? Eu estou a transportar o rei dos judeus, que ele é Salvador, ele que é Deus. Vão te procurar boa maternidade e vão procurar saída depois de nascer. E provocar outras coisas que estavam É verdade, né? Já solo? É, mamãe? É verdade, né? Já solo lá? nos doutores. Sim. Você próprio a denunciar, né? Herode aí vai na ET, né? O Herode não tinha conhecimento. Efésiens 4 anos, tu vou continuar. Efésios 4, Eu vou combater. Não escreve, né? Efésios 4. E égard à votre vie passée, está la vie na yo ya kala. Veja ainda a sua vida passada. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bom motonayo ya kati ya kala kalawana. A sua Ele humanidade era très interior. corruptible. Ele é muito corruptível. Moto ya kalawana. Aquele homem velho. Oh, banho mas homem lá masanga. Outros estão bebendo. Bom une fois. Uma vez só. Pode beber. Balobi vie passée. Disse sua vida passada. Bom motonayo ya A kalawana. sua humanidade Corrupção interior é fácil. A corrupção é muito Só fácil. Se aquele homem velho pardon. e te falar para não ir, não vou lá porque vou faltar, vou perder visita. Começa a se referir com aquele tempo passado. Como entristecer o Espírito Santo. Aquele velho homem era corrompido. Aqui não pode meter dinheiro aqui no minuto. Não pode ver uma mulher, aquele velho homem passado. Era Senhor de dor. Espírito Santo, dor e dor. Aquela rebelião que está pagando agora. Ontem nos pregaram. A minha história, não me veja assim. Se eu me tornei assim, eu tenho uma verdadeira história em mim. Aqui agora estou a quebrar. Disse aquele velho homem e que foi corrompido. Se tu voltar novamente nele, que você está a viver agora são as coisas passadas. A cobiça, enganosa. Não pode ver algo que brilha. Vous allez renouveler dans l'esprit de votre intelligence. Seja renovado. Tem que ter renovamento do espírito. A pensar numa outra forma. E revestir o homem novo. Créé selon Dieu dans la justice. Criado pelo Deus da justiça. Que produit la vérité. Production. A produção. Isso deve ter a justiça em ti, a santidade e a verdade que está produzindo. É por isso deixa. Renuncia ao mensonge, a mentira. A pessoa eu não quero mais entristecer que eu a coisa você vai negar é a mentira. Fala a verdade entre vocês. Porque somos parte do mesmo que o corpo, membro. Somos membros. Se tu cometendo dentro a cometer não
Très A bien. pecar não pode cometer Hein? mais. Très bien. Já ouviaste? Soki osiliki Se tu irás, kosala masumu não pode cometer mais. elakisi Significa kosilika eza kanda ficar, tirar eza outra coisa, deja yeah, cometer pecado. soki ozwi occasion ya kosilika Se tu achar que a ocasião de ficar nervosa, kasi ozwi occasion agora porque nzambe é akotuna ocasião. yo Cain Deixa eu te perguntar, ozwi occasion porque achaste ocasião? occasion Uma ocasião. onyatinga Me opesi pisaste, occasion me deixe ocasião. oyeba couleur E de conhecer a cor conforme que eu fico. ozwi possibilité Achaste a possibilidade. possibilité ezalaka nango Será que há possibilidade, né? kasia possibilité Há possibilidade opportunité como oportunidade. wana saint esprit abandi koyemba na kati na yo Aí Santo Espírito começa a cantar. soki ozwi opportunité ya Se kosilika achaste a oportunidade de ficar nervosa, kosala masumu te então tu não pode cometer pecado. Cain Caim, dépasser esprit wana opportunité wana ultrapassa aquela oportunidade, occasion aquela wana ocasião. soki te Senão, passe direction na porte o sofrimento na sua direção. oyo esiliki eza Na sua yo porta que passe na és porte ya tu, mutu mosusu sofrimento vai direction à wapi frente da porta de outra soki pessoa. osiliki na Na montagne direção da sua porta. opportunité kokende kino na porte na yo Se tu mais yo oza nanu aqui na no montagne monte, a oportunidade você pode ir na sua porta. possibilité ezali Sei que há possibilidade. osaleli kuna O que tu cometeste lá, yango etambola elukaka ascenseur te aquele andou não procura elevador. Cain Caim, relevé moral oh, opportunité oyo ozwi bozala na terrain bino mibale a oportunidade não, que eu soki odepasse yango se te tu que eu ultrapassar direction aquilo, ndako se tu não ultrapassar a direção aonde? A sua casa. direction ndako Direção à sua casa. nzambe amawe O Deus misericordioso. abi kasi silika na yo me osala masumu te Disse pode tirar yo mais, moto não pode okoyeba cometer soki eza na pecado. kosilika Você vai ezanga saber 2 minutes wana ata ofungoli se monoko eu te na kati na vou ficar makanisi nervoso. Até olobi 2 te minutos, por dentro você começa a falar, você vai falar não. que le soleil ne se couche point sur votre colère Que ndenge oyeba ete moyo ezokota como você vai saber que a entrada do sol, nazwa disposition que eu devo ter à disposição, ne donne pas ce au e diable que para não dar acesso ao diabo. que celui qui dérobe ne dérobe A moto pessoa abanda koyiba que estava a roubar, que não vai não roubar mais. elakisi douleur Significa a olingi dor. saint esprit Quero azwa o douleur Espírito te Santo para não ficar, lokuta para tika não ter dor, kanda deixa de tika mentira, kosala masumu ira, tika deixa de cometer pecado, bolinga na bino na bino amar entre bozwa vocês, bizaleli ya e bapayen não te copiar que o comportamento dos pagãos, babiloko lokola wana as coisas yango como esalaka este, douleur na esprit e que vai entristecer o même Espírito Santo. mutu na mutu bopesa Mas accès na cada diable te não pode dar acesso ao diabo. balobi quand Será? est-ce que okopesa accès au Quando diable você te não vai dar acesso ao balobi diabo, mutu na mutu disse cada asala mosala fazer o trabalho, mutu na mutu asala cada deve trabalhar. akozwa eloko ekosunga ye E vai conseguir algo que vai lhe ajudar. mpe oyo akosunga nango bato oyo E bazanga que ele pode ajudar também as pessoas que não têm. saint esprit nzoka O Espírito Santo, afinal, azalaka na douleur mingi ele fica com muita dor, mingi muito. ntango mutu E quando o homem aza na eloko te não tem nada. awa douleur ya Aqui Saint-Esprit. agora, dor do Espírito donc ntango Santo. mutu azotravaille te Quando a pessoa não está a trabalhar, aza na kati ya besoin que está dentro da necessidade, abandi kolite começar a lutar. dor no esprit E dor no espírito. abandi koloba Começar a falar. oyo alobi yo okosinga ye Que esse fala, me enganaste. oyoki te Tu não viste. balobi kutu bapayen baza bien Isso até pagãos são bakosala melhores. nzambe Estão bons. bazokosechape Ele engana Deus, akoyiba não moto se akokanga escapa. ye aza te Ele rouba, ninguém lhe biso pega. kotosa nzambe Mas nzambe nós nzambe obedecer Deus balobi toda hora. te bopesa Disseram, pasi na saint-esprit te não bopesa accès na diable te entristecer o Espírito Santo, não dar acesso ao travailler. diabo.
mutu na mutu trabalha. atravaye Cada um deve akozwa trabalhar. eloko Vai ter algo ekosunga que ye vai lhe pe ajudar. akosunga bato oyo E baza na também vai besoin. ajudar a pessoa que está Wana necessitada. mutu yango akolela Aí te. aquela pessoa não vai chorar. Pourquoi dore na Porque Saint-Esprit? dor no Espírito Santo. Ba besoin, Desejo, insatisfaction. insatisfação. Mais ba pesi solution. Mas dera a solução. Bo travailler Trabalha. ekosunga yo moko. Vai te Salaire ajudar primeiro okozwa. você. O salário você vai beneficiar. Yango nde acte 20. Actos 20. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains, Mas ce que ele qui est trabalha com bien as suas mãos pour avoir próprias, de quoi donner à celui é qui est dans pelos les seus besoins. bens para dar à pessoa Acte que 20 et necessita. 35. É Actos 20 e Je vous 35. ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi É te qu'il faut mostrar todas as soutenir les formas de faibles trabalhar et se para rappeler sustentar os les fracos. paroles du Seigneur qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dore a Saint-Esprit O dom do como Espírito azosala Santo, te. que a pessoa que não está praticando, não está fazendo, Aza na eloko te. que não tem nada, Aza obligé. ele é obrigado. Ntango azotutana na Quando motema. está a se pancar com o coração, está a se pancar com os teus pensamentos. Balobi Paul alobi boye te. Paulo disse assim, não. Bo travail. Trabalha Ekopesa yo ekoki. e vai te dar que Ekosunga chega, que vai te Ekosunga bato ajudar. baza na besoin. Também vai ajudar a pessoa Nas que das precisa. apôtres. No Atos dos Apóstolos, Lika alobi. Lucas disse, Oyebi te Yesu aloba nini? você não sabe o que Deus tinha dito? Bozelaka te. Para não esperar, Balobi natalisi bino disse, baforme eu mostrei-vos nyonso. todas as formas. Ndenge nini moto akoko dependre na eloko mosusu te na Como uma mutu pessoa te não pode depender de po outra ete mikolo coisa, nyonso nem do homem, Saint-Esprit porque ngaye todos os batiki dias nzala Espírito boye Santo me Saint-Esprit deixaram toute la journée fome, mawa Santo Espírito. mwasi nini ya zemi atikalaka nzala Que mulher toute grávida la vai ficar com journée fome o dia inteiro, loboko na a litani mão na bochecha. maladi nini mwasi Que oyo akei doença atilinga na que essa zobela mulher foi e me deixou. mutu eloko akotia na loboko na monoko ezali A pessoa que não tem nada vai colocar na boca. triste 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 Triste, triste, triste. lika alobi boyebi te Lucas disse, você não sabe. nkolo ye moko aloba nini O Senhor foi porque que ele disse? biso Nós tosali bamaniere fizemos todas as formas. totalisi bino Mostrei-vos ndenge nini moto akoko dependre na motu mosusu como te o homem não pode biso depender do seu todependre na próximo. bino te Nós não dependemos selon de vocês. liloba ata oyo biso Segundo a tozoloba te palavra, pode ser que nós estamos a oyo dizer nkolo aloba que o Senhor tinha ye dito moko e Ele próprio balobi ezali na esengo disse, mingi plus de bonheur tem mais a abundante donner qu'à recevoir que de receber douleur ya e de Saint-Esprit entregar que a eyaka receber. bapesi ngai te Os dons do ntango Santo ozo Espírito não me espere deram. bapesa yo Quando esperar para te dar bapesi yo algo, te não te deram. obandi kolite Você kati começa na a yo lutar makanisi interiormente, epai a pensar ntongo etano de manhã que amanhece. nakende kosala Que ya ngai amanhece para mim nakende trabalhar também, kosenga oyo para lokola mim asalinga pedir. boye lokola Como esse me fez asalinga assim, boye esse aqui que me fez assim, Saint-Esprit o Espírito Santo, aza triste ele está muito triste. aza triste Está muito triste. ezali ntango bozotravaille boye É quando vocês a trabalhar nde ekosunga bino e que vai vos ajudar mpe ekosunga bato oyo baza na e besoin que vai ajudar também Alobi as bongo. pessoas que estão na precisando. verset 29 No versículo 29, ya Ephésiens no 4 Efésios 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise que não sai mais nas si vossas bocas alliée más quelques palavras, bonnes paroles mas está ligado que com uma servent à boas palavras, l'édification que serve à et communiquent edificação une grâce à ceux e qui comunica l'entendent. uma graça na pessoa que está a ouvir. elakisi soki oza na yo na mosala Significa que tem o trabalho, oza na problème na mutu te não tem problema com a pessoa, problème na yo na nzambe oyo tem akela problema yo com Deus que te criou. balobi na minoko na Disse que nas bino vossas bocas, bolingi dore ezala te na Saint-Esprit que você quer que o Santo Espírito não tenha dor, balobi bobana kotravaille disse começa a trabalhar, bobana kokommunike começa a comunicar maloba oyo epesaka as makasi palavras que bato oyo dão balemba força nas pessoas que estão baza lisu cansadas, makasi te que não tem mais a eske likambo na força. ngai ekosila Será que meu problema, nzambe meu assunto vai amonaka oke acabar? amonaka ngai Será te que Deus ana me Kino ver ou mukolo não? nini? Até il faut quando? baparole Deve ser ya as palavras koedifie
Para Il faut edificar, communiquer. a comunicar. Tango ozosolola na Quando mutu. você está Yo oloba te ete alguém, mutu oyo azolela soki tu não oyebisi pode ye. ver as pessoas. Tika kolela. Está chorar, você ele fala, Nzambe não aza mutu chore. te. Deus não é homem. Akoyoka yo mawa. Vai ter pena de você. Histoire oyo Essa echange. história vai mudar. Yokanisi okommunike eloko te. Tá pensando que não comunicaste nada? Tango bayebisinga kaka. Quando me falaste, Nde naleki motema. eu senti coração. Oh, amém. Amen. Musala toza nango yango. O trabalho que nós temos é Ya kokommunike. de comunicar. Ah, Titi. Titi. Obanda ko desespere. Eu estava desesperada. Tango musu mobali abota. Talvez marido não nasça. Tango mususu ezanga. Talvez eu. Namoni frère. Eu vi prova. Komitonisa te. Não te preocupe. Toza na Nzambe. Temos Deus Criador. Oh, esperança ya vida. A esperança da vida. Ezali. Komitonisa te. Não te preocupe. Sala makasi. Faz Nzambe esforço. asalisi yo. Deus já te mostrou. Kolela te. Não chore. Reprendre courage. Repreende-te. Recomeça. Coragem. Tango mwana bimi etali bomu munene. Quando que o filho sair, olha a barriga bem grande. Será que ainda tem bebê? Ele 31. Ele 31. Le 31 décembre, Dia c'est 31 service fizemos mini basali awo. Olha pro tá bom. Yali bomu. É. Tango tosali msala. Quando fizemos o trabalho, Titi mama. Titi mama, Naza na foto awa tindela. eu tenho fotografia aqui que ela me viu. Mana tali na bi. Oh, Na yeah. accident. Eu disse que acidentou assim. Que Não, acidentou? mano, foto tem Não estou vendo nada. fotografia. Que acidente é esse? Vamos filme bem. Quem fez acidente? Koto basali nini ye azate. Ela não estava. Eloko ezalaki libumu. Sala nanu boy. Tali bumu ezalaki. Mwana bimite. Mas Titi, mwana bimite. Titi, bebê não saiu. Mama eloko ezate. Mama não tem mais Mwana nada. bimaki. Mama, bebê saiu. Libumu munene. Olha a barriga bem Tango grande. Nzambe alobi basala eloko. Quando Deus falou para fazer aquele algo Ye aí, na ndako. ela lá em casa, botala yango botala eloko oyo azolukela bakenda kosala opération coisa que ela estava procurando para ela ser operada, para levar para lhe operar. biloko misato 3 coisas. makila Olha, lokola sangue. mokasali accident Tipo, a pessoa se acidentou. Olha, bolas. yango bomoni libumu esali nini Veio vira, barriga fez como esvaziou-se. mosala toza nango eza kokommunike O trabalho que nós temos de comunicar graça. eza koedifie bato oyo E baleli de edificar as pessoas que estão cansadas. eza kofandisa davantage te Nem de fazer sentar para sempre, não. soki ozofandisa motu oyo Está a aleli fazer deja sentar a pessoa que já chorou. douleur Adore o Espírito Santo. mpona saint esprit Daí o Espírito Santo aza na douleur está com a dor. ndenge ninga napesi loboko na Como bato já deu a mão Vai às pessoas edificar. para edificar os outros. bafortifie Para fortificar. bango bazolelisa Eles estão a fazer chorar também as pessoas. une grâce à ceux qui l'entendent Uma graça para a pessoa que está a ouvir, está a receber. baparole ya grâce Palavras de graça. ata bato oyo babota te Pode ser pessoas que nunca nasceram. babotaka 7 Que fois pode nascer 7 vezes. babosanaka mpasi na Ele bango esquece suas dores. bato oyo babalaka A te pessoa que não casa, nzambe asukolaka Deus Yakisi, lava. eza ta ya nzambe Significa é tempo de mokolo Deus. ezali Haverá soki dia. afuti yo deja Quando já rebellion te pagou tanke a okufi nano rebelião, te portanto, ainda que não estás morto, ainda não morreste. eza temps perdu wana É aquele tempo perdido. nzambe yokanga mawa Senhor, tem ata misericórdia ezala de lokola mim. maki ya elali ya Sei que como mafuta o ovo da Ilali, mafuta, soki nzambe ye moko alobi pardon eza te se Deus próprio Jamais disse não há pardon. perdão, não haverá mais perdão. Yo Jamais perdão. oyokaki te nzambe alobi pardon eza Você te não ouviram aqui, já não Hoje haverá é mais pardon, perdão, exato, não haverá eu mais confio. perdão. Morre. Yo como examina. ye moko ayoki deja Ele próprio ouviu. akoloba te wana nasala yango Disse, nazalaki eu cometi aquilo, nanga eu yoki era. malamu te Ainda não ouvi muito ye moko bem. ayebi lolenge ya ko Ele próprio conhece a Lolenge ya forma kozonga de fazer como kasi odete bazwa ye 15 000 uma vez ele recebeu bapesi ye 15 000 abandi kofinga na yango Ele deram 15 mil e começaram a aleli ofender. Chorou. kazaka moko bana O mibale casaco de sakoshi moko lobi kuna bana oyebisa ngai dois História. filhos. histoire Só mon a minha histoire história. alobi mana Disse, mano, Yaya, na ekole mokolo mosusu batindi jonathan balobi
yebisa mama na Na yo escola, outro dia, mãe, ya yebi te na sua mãe. basukolaka uniforme ya Não bana sabe avant se lava o uniforme das crianças antes. or ye filha, ntango mwana liboso ake nango asakani na yango o primeiro filho aye na usou, midi ninga azozela ye na brincou com o porte uniforme, apeseli ye ka vem kuna nas 12, ye a outra estava na azokanisa escola, mama lá nde na porta, ayebi na kosukola entrada. te Assim que Uzoga ele uniforme eza chegou, moko o bana outro mibale. recebeu o uniforme na porta, usou, chegou na escola, vira que está sujo, disse a mãe tem que lavar o uniforme antes do tempo. Afinal é o outro que usou. Ela que viajou nos aviões, foi, vendeu, comprou. Quando lhe deram 15 mil, Senhor, recebe teu dinheiro. Recupera teu dinheiro. Santo Espírito disse, eu entrei no assunto dessa mulher e ela não quero. Quando usaram uma mochila das crianças na escola primária, compra mochila 500, 200, 300, tem. Ela não conseguiu. mbula ememami biloko ya bato ya betele ebele nabongo yo nde odeti mpe atiyango likolo ya bidon bafina boye azwi mbongo azwaki 15 000 atie likolo ya bidon ntango mbula eye ekoti na mai yango nazomona mwasi moko aza na mai azoluka mbongo nzambe alopesa ye 3 000 abungisi abungisa 15 nyonso yopesa ye 3 000 yango abundaka na yango kilo soki agardaka 15 se ela puder guardar 15 lelo alingi akoma hoje ela puder chegar a 11. alors ye moto akoyeba ntango balobi pardon eza te quando será que não ye akoyeba ndenge ya kolela ye moto akoyeba soki nakutani na nzela yo kotikala na 3 000 omoni 3 000 wana yango kutu soki osaka ye moto akoyeba ndenge ya ela que sabe agora como ela pode nzambe aboyi na ye porque Deus não quer alobi jamais nazongiselo lisusu eloko na mwana bapesa bita mtazange mwana até filho querendo lhe dar disse não dá na bita que não tem awa evoli lobi kuna mama tobela nzambe maboko te mpe natia yango likolo na bi maboko likolo esali disse mamãe diga a Deus as mãos diz que eu coloquei em cima olingi ekita nani akokitisa yango pwede pardon oboye na ye adile elala na ye na ndako ya minene okoti na chambre bana na yo bapesa bato baza na yango te yo oboya na ye oyebaki te nzambe aza souverain aza seigneur précipitation bango bayebaka age te age ekenda pardon eyeme age yango totunaka bango nabi boyebi te ntango nzambe azoyebisa bino bino boyebi te age mpe eyake moto akoboma yo akozala te nzambe aza koko na biso tosimbaka ye na nós seguramos pela barba ya pempe mandefu ya será que barba branca ou preta Claudine alobi nde abandi kobota ayakisi mwana liboso esse aqui é o primeiro filho lobi kuna alobaki bongo wana ne fantasi aloba na kobota lisusu te nzambe mpe alobi nzambe alobi problème te naza na bato ebele kopesa bino mpe bozala bango te boloba me wana azolela abota mwana yesu eselini nuka nzambe na vi soki omoni na bota
wana lepi alobi nzambe ozazoka mukolo omona nga lisu nasengi yo mwana loba naza mobali te wana lepi nazwi mwana na ngai asuka na bana ozela nabota mwana kombo na ye Josué impératif nakobota mwana mobali kombo na ye Josué lokolo opesi nga te napesi na mipesi kombo mwana oyo kombo na ye Josué ya mwasi bobengaka ye Joseline nzambe nuka na vi nakende kosenga yo mwana Joseline wana akokisi combien? Joseline complétons babakisi ye mwana ye akokisi déjà combien? Elle a complété 11 ans. 11. Il était le venu dans un mobile. Les petits ici, et so, mais vous savez que nous nascons. Offrande aussi le sang. Bon pesa msuri. Offerte avant cabane. Moi la maison. Offrande msuri. Prépare une offerte de sa criança. Bon mana pesa akaka. On me a dit simple offerte. Nuka vai kaba. Pô, mas eu sou offrande pesa o max. Pona nini batristaka Saint-Esprit? Por que você pona nini kopesa douleur na Saint-Esprit? Por que você tango nzambe alingi asala mutu bolamu alingi afere prospere mutu azoboya na homem tá nega eodete olha onde eza zimi gravidez bandeko ngai bayebisa tozala priere na bapaster oração com os pastores odete Bongo ya bien mama. Tema papa oyo banengana na toza. Ovo yete na siawa mayeza. Aqui tem água, tem ovo. Glória yebisaka bino. Glória anda vamos falar. Eu não queria aquele. Ngalinga aqui wana. Na mbongo na ngai te. No meu dinheiro não. Basombe. Não podia gastar meu dinheiro. Eu sombelinga na mbongo na ngai wana te. Compraste no meu dinheiro. Eu não queria. Você que me comprou, não queria me devolve meu dinheiro. Significa que alguém tem 500, vai dar glória. Pona ni kwa tristesse Saint-Esprit, pesa douleur na esprit ya Nzambe. Alingi alongola bato pasi, alingi affaire prospérer bato. Bato mikolo nyonso repentance. Elakisi evoli lelo Nzambe nde nazongi normal. Odeka alobi awa nde nazongi normal. Mutu nyonso alobi nazongi normal lelo te. Repentance ya mwana. Wana Saint-Esprit aza triste. Aqui são os espíritos que é triste. Eu quero ajudar as pessoas não quero que eles ajudem. Muito aboio. Balobi boa triste Saint-Esprit ya Nzambe. Isso para não entristecer o Espírito Santo. Na nzela nini oyo basela bino mpo bozala propriété na ye? Em que caminho, em que meio vos bozala carimbar propriété ser ya propriedade mpona privada? balobi batia bino elembo Disse para os carimbar mpona mokolo ya délivrance. no dia da Bandeko nani libertação. aza na besoin bapesi ye yano te? Quem precisa, porque não lhe dá a resposta, vai dizer que eu sou oza na liberto. nyonso me na minute ono oza na besoin ya Está eloko. precisar, mas naquele minuto você precisa de soki algo. ngai nalingi nakende Se eu noluka quero nani akotikala na mwana oyo nani akotikala na mutu Quem oyo vai ficar com essa azobela criança? namoni Quem vai mutu ficar com aye essa pessoa que está akoti doente? estce nazwi délivrance te? Viu a pessoa em eza casa, que deu libertação para délivrance. mim? Merci remplace ngai E olha, nakende mas substitui no meu lugar aqui, fica indo aqui para mim trabalhar nani primeiro. aza na besoin non accompli Quem Agora, necessita que não está cumprido, vai dizer que eu sou liberto. alma na ye kobana kozala A sua alma vai ficar somente queimar, com cheio de mpona perguntas, nini kopesa douleur na Por que Saint-Esprit ya entristecer o Nzambe Espírito de oyo alingi Deus osala que bato quer fazer bem às pessoas? awa na se Aqui na mpe terra mokolo ya suka e no último dia. biblia elobi soki te bato bakotuna wapi A Bíblia nzambe diz: na se bango? não, as pessoas vão Ozala perguntar capable aonde está o Deus deles. Seja capaz que meu Deus está no céu, Ele faz segundo a sua vontade. Será que vai ser capaz quando você anda a negar qualquer coisa Deus quer? Você não quer. Faz assim, a pessoa não quer. Libertação é este. Romains 8:16. Romanos 8:16. L'esprit lui-même O Espírito rend em si témoignage à notre esprit que apresenta nous sommes testemunho ao nosso enfants de espírito que Dieu. nós somos filhos de Esprit ya Deus. Nzambe O Espírito de Deus alobaka ete fala. alobaka na esprit na biso Fala assim, nosso elakisi espírito. ya koyebisa esprit na yo Vai falar no teu oza ya espírito, Nzambe és de Deus. azorendre témoignage Vai render testemunho.
que és de Deus. Tango okoboya Quando você vai okowangana negar, tango vai osala recusar, masumu yokanisa esprit ya quando vai nzambe cometer akoyebisa yo te pecado, wasikriste tá ngai pensar que o Espírito de Deus vai dizer moto que ayebaka você te eloko nasali eza yango a te. pessoa não fala que Esprit ya nzambe quando alobaka na você, esprit na yo o Espírito de Deus fala arandaka no teu témoignage espírito. oza ya nzambe Ele anda ndenge moko mpe testemunhando. ayebisaka yo Este de Deus, antuka a ngai na mesma yoki forma mawe que ele te fala, likambo osali eu fiquei triste. eza yango A te. coisa que tu fizeste não é coisa que Que tu toute deveria fazer. amertume bololo nyonso Toda amargura, toute animosité toda bonyama animosidade, que toute colère kanda toda ira, toute clameur bacri Todos babiloko gritos, oyo bagrite oyo ya mabe wana todos gritos maus, toute calomnie kotola nyonso calúnia et toute espèce de e méchanceté toda forma de disparaisse maldade du milieu de vous. que desaparece no vosso meio. Kanda A ira. bakoganga ya pamba wana Gritais assim à toa. bonyama O bololo na mitema méchanceté imosidade ezala na kati ya bato e que não pode que existir no meio das pessoas. ezala na vi na biso Não te pode estar no nosso meio. bozala malamu moko mpe mosusu Sejais bem entre vocês, compatissant komiyoka mawa compassivo, bovu pardonner tenha que o pena, a misericórdia réciproquement dos outros, que você começa bon car a Dieu partilhar nous a entre pardonné vocês. lokola Tanto nzambe Deus já alimbisa biso na perdoou. kati ya kriste Como Deus já nos biso mpe perdoou, tolimbisama que nós moko também podemos mpe perdoar os outros. mosusu yoka kolimbisa ya nzambe Ouça agora o perdão de Deus. douleur ya nzambe A dor azalaka de nango Deus que cet ainda esprit tem o Espírito Genèse Santo. 3:7 O Gênesis 13:7. ntango alobi na Adam na Eve bolia Quando nzete falou no oyo Adão e te Eva não comer essa Satan árvore, akosi bango bale e Satã Les eles yeux ainda não comeram. de l'un et l'autre s'ouvrir Os olhos et de ils um após o connurent outro qu'ils se étaient abriram. nus bayebi ete baza bolumbu Eles se descobriam que ils eles estavam cousirent nus. des feuilles de figuier comme Eles se ceinture cobriram com folhas de figueira, comme pour sentir como cintura. ntango nzambe amoni bango Como Deus, logo Deus viu. verset 21 O versículo 21. l'Éternel fit à Adam et sa femme les habits de peau asaleli bango poso Ele, bazotalisa Deus amour fez para tozala eles na amour que o ndenge pele, nzambe que o roupa alimbisa de pele. biso apardona biso tenhamos na nzela ya amor kristo conforme que nzambe Deus yango asala nos nini perdoou no apesa caminho do mibeko ya Cristo. mutu O Deus é ndenge como? azopesa Ele biso deu a lei no nzete oyo homem bolia te conforme nos deu. satan akosi Essa bango fruta ndenge para não akosa ngai na comer, yo Satanás nos bale enganar base conforme nos tem nos retrouve enganar. miso efungwami Eles se acharam com os awa olhos abertos. bazofongola miso Agora aqui está efungwami abrindo os olhos. okomprendre ete oza bolungu Entendeste que estás nu? basali kasa Fizeram, balati pegaram folha, nzambe usaram, na amour na ye revestiram. Deus alandeli ofereceu amor. lisusu te ngai nayebisa bino bolia te Ele não seguiu novamente a falar amour que na você, ye eu tinha tendresse dito, na ye para não comer. aye O seu abominyama carinho, alatisi ele poso pegou, matou o animal, pegou a mwasi na pele. mobali E eu revesti o alatisi homem como bango mulher. wana pardon Aí é perdão. eza acte ya pardon É ato de soki perdão. kopardone bango te Se não puder akotika lhes bango na perdoar, kati ya kasa puder lhes wana deixar ntango dentro moyo daquela ekoya folha, ekauki quando bakosangisa virar makasa sólido, nyonso puder kobuka secar. Você ekolata kaka poder ter yango toda hora epesaka folha mosala para na mutu usar. somba lelo Se epasuki dá somba lelo trabalho, compra hoje, foi elamba usa, ya mutuya rasgar, vai oyo rasgar. epesaka gloire Tu deveria comprar verset roupa 21 valiosa que dá glória. l'éternel fit à Adam et sa femme des No habits de 21, peau et il les revêtit alatisi bango eles après revestiram. masumu Depois dos pecados, nzambe aluki eloko o Deus procurou algo na verset wana naquele versículo. eloko nzambe asala Algo que Deus fez, nzambe éternel o Deus égal igual à intervenção pour tirer l'opprobre para tirar a vergonha. éternel na verset wana O 21 eterno naquele versículo de 21 égal é igual intervention à intervenção pour tirer l'opprobre para tirar ou afastar a vergonha. elakisi Significa assim. nzambe alobaki boye Deus tinha dito assim. éternel na minute wana Eterno naquele minuto, aza intervention ele como a intervenção alongola soni epai ya Adam para tirar a vergonha no Adão. azolongola mwasi soni te Não está tirando moto vergonha na oyoka mulher. soni eza mobali Que vai sentir vergonha é o marido. trouver bolumbu na ye na Porque mwasi está se achar nu diante ele ye a mulher. na ye na mwasi Ele ifo a mwasi mulher. azala bolumbu mobali akouvrir E a mulher deveria ficar nu nzambe para o marido azolokela cobrir. Adam soni liboso ya Agora Deus está sentindo alors vergonha do mpona couvrir soni marido ya Adam liboso ya diante mwasi da na ye mulher. Para cobrir a sua nudez diante da sua esposa, mpona alatisa eu devo lhe revestir. elakisi mobali akoki kozala lokola mwasi Significa homem, o marido não pode ser como mulher. mobali akoki kotalisa soni na ye epai ya mwasi O homem, o marido não pode mostrar a sua vergonha. nzambe azocouvrir opprobre Deus está mwasi cobrindo a acomprendre vergonha. ete mobali na nga nzoka aza bolumbu A mulher não está aza entendendo capable porque te o meu esposo está nu, nzambe acouvrir ele não é capaz
Deus cobriu as suas nudez. nzamba couvra soni ya Deus cobriu a vergonha do homem. yango azwa responsabilité ya pesi ya É por isso lhe Mobali deu a agora vai ser responsabilidade da mulher. O homem que tem a responsabilidade também ficou conforme que ele é. malgré va couvrir o próprio Apesar de que cobriram a mobali vergonha. azotika mwasi epe ya mesmo na charge ya mo E o marido está mandando a mulher também para se responsabilizar. E ato que Deus fez, seu nome é esta aqui. É por isso na boca ele vem abrir. Diz a mulher, todo o teu sofrimento vai ser cobrido pelo homem. Vai te dominar, mas o homem não consegue. E a mulher lhe pediu cabelo e disse, eu estou cansado. Estou cansado. E a unha eu também. São as coisas dos demônios, estou cansado. Eu quero vestir, vai vestir o quê? Eu estou cansado. Aquele ato que Deus fez. O Espírito Santo doce. É por isso ele veio. Eu quero consolar as mulheres. E tirar essa dor do Espírito Santo. Na pessoa responsabilidade é cobrir. Eu te dei a responsabilidade de cobrir. Para ser orado. Tu não quer. Mulher todos os dias dor. Se encontra a mulher dor. Depois pode se enxugar lágrimas. Eu estou a fazer a consolação. Estou a consolar diretamente a mulher. Amém. 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 João 3. Mas eu salisa pardon ya nzambe kati. Então mostrar a perdão. Pardon, o perdão de Deus. Alinga tika bolumbu. Se não for assim, vai ficar nu. Deus ata emele mundo. Deus, ele amou o mundo. Deus saiu verdadeiro, o melhor liberador. Nzambe. O Deus. Pelo perdão. Alinga te Saint-Esprit. Ele não gosta do Espírito Santo. Fica com dor em relação às coisas que ele vive na vida das pessoas. Todos os dias. Que irritada. Por quê? Porque me fizeram assim. Por que me fizeram assim? Porque agir como animais. Porque os gritos. Está gritando tipo não sei o quê. Porque me fizeram assim. Está sempre triste. Acordei pardon. E eu dei um perdão. Eu dei o filho. Muito nhoso. Se eu exatamente o XX. Não, porque XX não. Que conta. Sou qualquer pessoa. Amém. Amém. Papa, o batela oyo é jardim. Se o pai puder proteger do jardim, puder ser aniversário, agora se não é das mamães, agora para todos nós. Agora... É, papai? Tococani. Se igualamos. Alô, tococani. Se igualamos. Só mulher azará kuna zoe makolo. Outro estava lá, estava via pé. Eu usava moto. Agora você está de moto. Aí eu curti moto e passou. Enquanto que o moto assim, estragou assim. Você é lutar. Ah, você não tindiga, bino nyo soba. Chegar junto, deixa me empurrar. Olongi. Sem empurrar, será que perfeito? Olongi. Asiotika gima. Me deixa acha onde? Nazama kolo. Por que eu estou? Eu curto tango na charge wana. Sem se colocar. Na sunga yo. Deixa me te ajudar. Eu usa moto. Já falar porque você é mulher não vai conseguir. Eu usa na charge a moto wana. Você tem cara aquele motorizado você a empurrar. Bem-vindo a Lobileca. Bem-vindo, se passa, não vou passar. Vou passar. Vou voltar com a Lidia, não vou passar. Não vamos comigo. Não, negate. Não tem. Para fazer a recuperação, vai ali é de semblar. E eu vou passar nele, buzoba. Aqui disseram que o mas que é um ser que é semelhante. E deram lei para não comer.
Muningale. A outra comeu. Yo pe ole. Tu também comeste. Bae ba couvrir. Vieram te cobrir. Yo até na Disse, punição. eu posso dar punição, mas... Mukolo mususu ozongela. Para outro dia, para não repetir mais. Mas Mas a punição é dessa pessoa que comeu. Yo ozongela lisusu. Para tu não repetir mais. Lobi bakoti yo. O dia seguinte te encontra. Nana kende bilanga ngamo. Eu vou sozinho na lavra. Vamos juntos. Ganho. Loba na mongo makasi, a mulher fez ganho. Mulher fez o quê? Então, a salia, mas ela que coloca na ED. Quando eles criaram, era semelhante. Eu como alguém tem um pouco mais inferior. Agora, como tornou-se para você tornar de novo inferior? Se o zongue susto saber usar a chance. Se tu voltar novamente naquele lugar, tem sorte. Ah, eu come que com. Agora, croix. Quem? Como vale para o croix? Porque homem não pode crer. Mobali pia o boya na yeko ndi. Homem não pode negar de crer. Ah, o baza combien? Aqui são quantas? Sur combien? 8, 9, 10, 11, 12. Sur combien? 12. Sobre quanto? Entre 40 mulheres. Qual isso aqui? 12. Aquele bebê. Douleur et Saint-Esprit. Dor do Espírito Santo. Azana besoin pour faire prospérer. Ele quer fazer prosperar o homem. Mas o homem em si não quer. Mas o Deus, ele deu que é o perdão. Enviou Jesus. Na Matthieu 1:21. Mateus 1:21. Jesus le corps sauveur. O Jesus como Salvador. Na Matthieu 1:23. Mateus 1:23. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanuel, o Deus no meio do seu povo. Isaías 5. Isaías 5, versículo 1 até 4. Muninga na nga azalaka na vinho na ye na mabele ya kitoko. Meu amigo tinha seu vinho. Abalusi mabele. Ele que alongoli mabanga. Que trabalhou. Aloni nzete ya malamu. Semeou que bom árvore. Atie na lupango. Colocou no quintal. Atimoli pe libulu. Ele também cavou buraco. Puis azali pe espérer ko produire uva malamu. Ele esperava para produzir bom vinho. Mais aboti yango ele produz de mauvais. Mas ele produziu mal, que é amargo. Sikoyo bino batu ya Jerusalém. Agora você, povo de Jerusalém. Pe batu ya Juda. E povo de Juda. Bozala bajija entre ngai na vinha. Seja juiz entre eu e meu vinho. Mususu na kwa kosala na vinha na ngao na sala. O que posso fazer que não fez? Não, que não. Kasi pona nini tango na zai kozela ko produire ba resin malamu. Portanto, quando eu esperava para dar bons frutos ou bons vinhos, deu mal. Mensagem amor. A mensagem é esta. A coisa que está fazendo chorar Deus é essa coisa. Douleur e esprit o dor do Espírito é este. Eu fiz tudo para tu vencer. Nini mususu boyebisa ngai. O que mais? Bozala ba juge. Diga-me. Entre ngai na seja juiz entre eu e meu vinho. Nini mususu nalingaki na sala ona sala. Agora o que eu podia fazer que eu não fiz? Pona nini tango nazozela e produire kuma malamu ya mboti ya bolo. O que podia acontecer quando eu esperava para dar bom, tá dando mal? Déjà. Lucas 3:9. Ligue 3:9. Okay. Lucas 3:9. Déjà. Já. E passou lá batia na nzete. Enxada já colocaram até no árvore. Machado. Era que se douleur ya Nzambe zali para rapport na produção. Significa a dor de Deus em relação à produção. Deus está esperando esse árvore a produzir. Tudo estão fazendo para esse árvore produzir. Mas não deu a produção. Isso como não deu a produção, machado já colocaram no árvore. Porque todo árvore que não vai dar, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Juízo 11, verset 34. Versículo 34. Até lá no vai começar lá no versículo 1. Versículo 1 até 34. Está mostrando. A coisa que leva a chorar. O dor do Espírito Santo.
A dor eza que nós lokola sentimos, dor que douleur Deus oyo tem. Jefte É ayoka. como dor que Jefte Jefte sentiu. mutu ya Galate O homem de Gálata. azalaki elombe na bitumba, Ele era gigante azalaki mwasi na ya luta da guerra. mwana ya mwasi ya ndumba, Era filho de uma mulher prostituta. mwasi ya Galade. É, Galade tata na ye o seu pai Galade, abali mwasi que o aboti bana bazokola ensemble manteve na uma Jefte mulher, na bana ya estava mwasi crescendo wana. junto com Jefte, com os filhos Jefte mama na daquela ye mulher. mususu, Jefte, que a sua mãe é papa na ye outra. Galade O seu pai abali mwasi Galade manteve uma mulher. aboti bana Nasceu filho. bazokola ensemble Estava na crescendo Jefte. junto com Jefte. Tangu bana bakoli ya mwasi Quando os filhos wana cresceram daquela mulher, babengani eles Jefte. expulsaram Jefte. Yo beneficiaire Você ta vai na ndako ya tata na biso beneficiar a herança de nosso pai, não. po yo oza mwana ya mwasi mosusu. Porque você é o filho de outra mulher. Bongo Jefte s'enfuit Agora, loin de ses Jefte fugiu longe dos seus irmãos. douleur de l'esprit. Dor do espírito. Okimisaka Você costuma fazer fugir. aza mwana Ele é o filho ya papa na biso do nosso pai. okuta ye Nós lhe encontramos. babali ngai Me casaram. nakolisi bana Eu fiz bana criar. na ngai bazobengana mwana Cresceram que é o tokuta ya filho. mobali. Então chamar agora que o filho que Ngai nós mama encontramos naza aí. ake A mãe está musika aqui presente. Esprit. Ele foi douleur longe. esprit yango wana O dor do mwana aza espírito. na douleur no O esprit filho está Jefte. com a dor do espírito. Tata na Jefte, ye o seu pai, douleur no esprit. dor no espírito. Ntango batikali Quando bazolonga ficar, te então a moto vencer, okokimisi ye moto aza na só que eloko ya você nzambe fugir, aqui tem algo de Deus. bitumba yeye bazolonga Vem a te guerra bazokoka agora te. e ele não vai conseguir. yaka kozala chef na biso Vem para ser okende nosso chefe, kokombatre para nós se combater. esa nzambe jenere Diga a Deus, eu me arrependo. nzambe omoni eloko oyo ezobengana wana Tá vendo algo você está yango expulsando? nde vi Que é a vida, yango nde eloko que é algo, yango nde bongo que é a vida, yango nde eza nyonso que é tudo. awa okomi na detresse Agora aqui, Jefte. angustiado. ya kosunga biso Jefte vem nos ajudar. okozala chef na biso Tu vai ser nosso yoka chefe. réponse Ouve agora a yoka resposta. nini soki okweyisi bonzambe olobi te soki nalobi na nzambe yambali oyo nazokende Tá lokola pensando que jonas se deixar cair aquela divindade, falar assim, Oui, oui, c'est essa deux, vez trois eu jours. vou como Jonas. Tá pensando 2, 3 dias? n'avez-vous pas eu de la haine contre moi Você Mas eu não tudo bom, né, tinha sim. ódio contra mim? ozali na odio contre ngai te. Você não tinha ódio contra mim? Ne m'avez-vous pas chassé Você não de me la maison de expulsaram mon père na casa do meu pai? souvenir Lembrança. yo obosalaka makambo Sempre ozwa biloko ya pamba otie na mutu pega as coisas do biloko ya coloca na mutu ya cabeça, eleka as na coisas vi wana valiosas obosalaka yango que passou você esquece. akoya na ye Ele vai me ver. eza ngulungulu te Mas ondire não é assim afandelaka à bango wana mokolo nini toa de bakobengaka sentar te aí. O que vai me bongo chamar? te Não, assim não. nzambe mpe bongo te Deus também é assim. eza te osali Não é erreur porque como ozela te deste, akobenganga esperar kaka que mokolo Deus vai me mosusu chamar olaka outro ye dia. Você vai lhe jurar. okokende ya E libela você vai para sanki abenga yo sempre. ntango mosusu Sem babengaka yo te te chamarem. Talvez não te chamar mais. ntango mosusu Talvez. soki oza Jefte Se é Jefté, mpo na nini nakóma na toro por que ao chegar lá no topo? babenga na ngai Eles na expulsaram bana ya mama os wana filhos daquela senhora. soki nakomi awa Se abandi eu cheguei até kobundela aqui, bawana para kuna começar a azolonga ajudar que está naquele azolongisa lado bato aí, wana fazer kuna vencer aquela outra pessoa, aquele outro bazogenda povo aí. koluwe ya koluwe Agora está em lugar. A lembrança. eza bino te kobengana Não nga são vocês que me expulsaram. awa boluki Agora aqui está na yokani soki procura. akei akotika bonzambe Está pensando ele ir lá, vai abandonar a lokola divindade. esprit ya Jamais, nzambe como o Espírito de Deus azalaki na que ye estava com ele, akei bobengani ye akei foi com ele levou esse Espírito de Deus. yokani se obengani ye atiki Está esprit pensando, eles expulsaram, ele deixou o Espírito. ne pensa Kokanisa tamukete. ne pensa Kokanisa yango tamukete. ne pensa Kokanisa tamukete. Kokanisa te. Rachel ne pensa Kokanisa te. soki aya na ye alobi zonga na yo otikele suki Se a tua irmã falar que eu volto para dar cabelo, otikele não. suki wana te Não deixa aquele cabelo. ne pensa Kokanisa bonzambe a divindade. yo oloba te na mampare na bonzambe te Soki soki okimi nzambe directement biloko ya bonzambe esali nini ti ndenge ozokende oza maboko pamba
sai. Ou Fica, compreender você vai que- mão vazia. Você Ou não que vai não entender. sala boy. Eu vou fazer Na assim. ndengue na ngazi. É na minha forma, olha. Nzambe. Deus, Aí para interesse. ele conhece interesse. Etonga examine na pesili kabo pa wana A pesili igreja kabo é pa grande, deu o wana. dono aquele. Pone edificação ya A msala na edificação yo. da sua obra. So yo bite awa so yo na yete yo organize. Tá pensando, Pardon, kende na yo, mo Perdão, kende na ilo. vai, mas não vai com nada, vai com a mãe vazia. Bo bengana ngaite. Não me expulsar. Pourquoi venez-vous maintenant? Parce que Porque vous êtes dans la détresse. vem agora. Parce que solo la Porque souvenir. tá bem angustiado, né? Est-ce que masumu? Agora Wana tá chrétien, conversando. agobosa na makambuana. Aqui cristão vai Hein? esquecer essas coisas. Église. É. Église. Igreja. Chrétien ya bosa na makambo. Cristão Makambo que ya esquece mnene as lokola coisas. oyo aza chrétien. Esse é aquela situação tão grande como você pode esquecer. Yango yo mto omema yango na É souvenir. por isso que Wana levar na buzo sua bamtesaka lembrança. jefte. É por isso. Eza bino te bobengana nga na ndako ya Não são tata na nga vocês na que me mesepara expulsam na da casa tata do na meu nga. pai. Balobi Para me douleur separar no meu oyo pai. Saint-Esprit azalaka A dor nango que o Espírito eza Santo lokola tem douleur oyo. é como esse tipo de dor. Combien mwana oyo akanisaka tata na Quanto ye esse filho soki costuma nazalaka se na ndako ya lembrar, tata na pensar do ngai seu pai. Mana Se eu oyo estivesse na babengani casa ngai. do meu pai, Awa bokomi na esse pasi filho me nde bozela expulsaram. koluka nga. Agora estou bem angustiado, está na minha procura. Bo nakozala chef Agora você é chefe, ata bobengana ngai eles podem me mwana expulsar. liboso eza ngai Primeiro filho, Nakei. primogênito Na sou eu. bonzambe Na divindade, naza nango eu que tenho. nazozonga Eu estou a voltar. nakozala esclave Eu vou ser eza escravo. lisusu mwana ya mwasi ya Eu ndumba não sou mais oza nani filho, não sou mais filho da mulher prostituta. Não. nzambe ayoka Eu biso estou chefe. nzambe Que ajije Deus biso ouça-nos. alobi Que bongo. Deus que julgue-nos. Verset 9 Versículo que 9. l'éternel nous entende Que Ele Ele nos ouça-nos que nos julga. elakisi nzambe ezala témoin Que significa, Senhor, seja como soki testemunha. oza na esprit ya nzambe Se tem tika Espírito de Deus, koatriste yango deixa po entristecer babengani o ngai Espírito de Deus porque me expulsaram. bana ya mama babengani Os ngai filhos da mãe me expulsaram. mokolo ezali Verá um dia, ata après 10 ans pode ser depois de 10 anos. bakosala nini e Vamos fazer como? ya koluka e De procura, hein? De procura. nzambe ayoka biso E que Deus ouça. nzambe ajije Que biso Deus julga. soki okomi okomi chef na biso Se tu não tornar nosso chefe. verset 29 Versículo 29. l'esprit de l'éternel fit sur Jephté O eza Espírito likolo ya de bana ya Deus mama wana estava te em cima do esprit ya Jefté. nzambe likolo ya Estava em cima do Jefté. oyo obenganaka ye Que você não expulsar. atamboli contre baennemi Andou contra os verset inimigos. 30 Jephté fit Versículo un 30. vœu à l'éternel et dit E Jefté si fez tu voto livres a entre Deus. mes mains le fils d'Amon Se tu que eu entregar quiconque o filho sortira des portes Amon de ma entre nas minhas maison mãos, mutu nyonso akobima na toda porte na pessoa que vai ndako na sair na ngai porta da soki minha casa, olongisi ngai se tu me fazer vencer, au devant de moi e diante de à mim, mon heureux retour que eu, de chez le fils d'Amon no le meu bossa regresso, bénémi diante de meus sera inimigos, consacré à l'éternel será consagrado ao et je Eterno. l'offrirai en Eu holocauste vou lhe oferecer como um sacrifício. l'éternel livra Senhor entre livrou ses mains les ennemis entre suas mãos et il les inimigos humilia e devant les enfants se humilhar d'Israël que é o diante do filho de Israel. a livrer Ele baennemi livrou na maboko ya inimigos. Jephté. Ele livrou inimigo nas mãos de Jefté. Verset 34 Jephté 34, retourna dans sa Jefté maison et Voltou voici na sua casa, sa fille vê sortit a sua primeira filha sair devant lui diante avec des dele tambourins e com et tambor des danses. com a dança. C'était son unique enfant. Disse era Ye a alobaki soki única olongisi na filha. mutu nyonso akobima liboso Ele tinha dito que Aya se koyamba tu me ngai. fazer vencer, Nakopesa yo qualquer oferta. pessoa Ye que vai azokanisa sair mbwa. diante de mim, Ye azokanisa se pode vir me sentinela. abraçar, Ye azokanisa vou lhe dar soki como nani. sacrifício. Estava pensando, talvez, cão, Tango sentinela, bayote, e quem é? mwana ba- Quando ouvira, na ei! batambula A filha Na a copina, sair é, com papai, tambor, é. a dançar. O papai chegou. balobi mwana moko Disse a única filha. c'était son unique enfant Era mwana moko kaka na vie era aza na ye. a única filha. Que Il ele n'avait point de fils não tinha filhos, et point d'autres filles. nem mais filhas. Dès qu'il la vit, Basta vir somente il a déchira criança. ses vêtements Ele rasgou seu veste. et dit à sa fille, Disse à sua filha: ah ma fille, Ah, minha filha, tu me jettes dans l'abattement. e você. Ozoba- Detalhe que na batalha, né? Passe, É a dor. passe na motema. Angústia.
me angustiaste, opesi na paz. me deste dor. Si au nombre de ceux qui me troublent, je fais un vœu à l'Éternel et je le fais lever. Oza na kati ya batu oyo Está no meio baningisi das motema. pessoas que mexeram Oh, no baningisi meu coração. motema. Costuma mexer meu coração. Nakataki epanza. Eu Alobi vou tulero Deus. oyo jefte ayoka. Olha, o Ya dor que Nzambe você ayoka ouvir ka. e que Deus também anda a Tango nyonso ouvir, biso tozosala cada mabe. vez nós praticamos mal. Bana osentir mwana Começa a moko sentir oza na ye. o único filho. Yo O único yo okanaki filho. te eza ye mutu akobima. Tu não Naza na mwana pensaste mosusu que te. é ela ou ele que deveria sair. Yo nde Eu não tenho mais outro Nzambe atiraka filho. motema. É vos tu que Tango Deus vai colocar o nyonso coração. ozosala E bamakambo cada wana. vez você está cometendo essas coisas. Mwana opesi na pasi. Oh filho, me deste Nada dor no não coração. sujo. Eu não tenho mais ninguém. Kaka yo. Somente Eloko você. osali. Coisa que tu Na fizeste, osikala kobosa na eu ye. não vou esquecer. Mais malgré ça, Mas apesar disso, lokola na kati de como eu já tinha decretado, naza oblige kosala. eu sou obrigado de Prophecy. cumprir a profecia. Endurance. A So yo andire persistência, yango nde opesa prosperité. profecia, Mais yo prosperité porque a ememi yo na persistência rébellion. que te levou na rebelião. Prosperité A prosperidade epesi douleur na esprit. deu dor no espírito. Mpo olongaka yango Porque você não vencer, por isso ozosala rébellion. você está fazendo Mais rebelião. yeba ete nzambe ayokaka Mas para pasi saber que Deus já não sentiu douleur de dor, l'esprit a dor do espírito, selon définition prophétique. segundo a definição profética, C'est quelque chose é uma coisa à laquelle pela qual on ne s'attendait pas. que não Era que mpona esperava. nzambe andimaki te. Para Deus ele não esperou, ele não acreditou. Ke eloko oyo ngai nasalaka Ele ye wana esperava que coisa não nakokaki fazer kosala yango. que eu podia fazer. Yango douleur ya esprit. Eu adoro Quelque espiritual. chose à laquelle on ne Uma s'attendait pas. coisa Dieu ne pelo qual s'attendait pas. que Deus não esperava. Nzambe andimaki te erifin Deus osala eloko. que não esperou que Andimaki te Rosa osala o eloko. filho podia fazer algo, Andimaki podia fazer te algo. Maravilha osala Esperou eloko. que Maravilha podia fazer Elakisi algo. pardon oyo na accordé na O Maravilha. perdão que eu dei na Maravilha, Pardon oyo na accordé na Evodia. o perdão que eu dei na Evódia, nandimaki te mokolo eu não ezali pensava que o Evodia dia akopesanga pasi Evódia podia me dar dor no na coração. matandaki na Eu yango não te pensava. nayebaki te ntango natelemisi ye Eu, quando vi prosperité levantar, prosperité bino prosperidade, tokutani na prosperidade, éternité até se encontrarmos na eternidade com Cristo. douleur de l'esprit eza O dor eloko do oyo espírito nzambe é a akanaki te coisa que Deus não pensou. conférence soki référence Conferência, ezali a 5 referência nini oyo nakoka é kosala 5. te oyo nasali te O que eu podia fazer que não fiz? oyo nayokaka liso pasi soki namoni evodi Que eu senti mais dor. Se eu ouvir, eu vou soki defender. namoni rachel Se eu ouvir aquele, asiliki é que eu ficou nini irritado. mosusu Que mais nandimaki te que eu não acredito. mpona ngai Que para mim, nalingaki natombola kaka eu podia exaltar somente a continuar a fazer. nazomona makambo Mas estou a ver outras coisas contraire contrário na oyo ngai que nazokuta eu estou a pensar. Eu estou a Esaïe fazer. 1 2 3 Isaías 1, 2, 3. Esaïe 1 verset 2 à 3 Isaías 1, 2, il y aura douleur de 3. l'esprit ciel Houve dor do écoutez Espírito, céu, ouça. terre A terra, prête l'oreille car quando l'éternel parle Deus está falando. ciel écoutez O céu, ouça. terre prête l'oreille Terra, dá ouvido. car l'éternel parle Quando o Eterno está falando. il y aura douleur yango Ouça agora está dor do Espírito. j'ai nourri et élevé des enfants Eu alimentei, eu dei, élevé eu na exaltei, bokoli eu criei. nalesi na bokoli Eu wana azoloba alimentei e boye criei. azoloba boye Ele está falando eloko assim, ezosala pasi na a nzambe coisa que dá dor ye ao kutu te Senhor. mtu aboti yo Nem ele que te nasceu. tata na yo aboti yo ye mtu O aloka seu yo pai que te nasceu, que te enfeitiçou. ye azwi yo Ele te pegou, alesi que te alimentou, abokoli ele criou-te. yoka regret ya nzambe eza Ouça wana agora que é o lamento de douleur ya Deus. nzambe eza wana Aonde que é a dor de Deus? tata na yo Teu pai, ye mtu akomisa yo oyo oza ele que te tornou conforme me tu ngai és. nzambe Mas eu, sendo Deus, nakuti yo eu te na encontrei-te, contre desert ou aonde estavas em solidão, ozolela a chorando. nazwi yo Eu peguei-te, nalesi yo eu te alimentei, nabokoli eu yo criei-te. mais Mas ils se sont révoltés contre eles se revolucionaram contra mim. tala bato yango na lokoti Veja as pessoas que eu apanhei. bino boyebi kanteske nzambe ata na bomoto boye Por isso, moto ako bana orapele yo humanamente babiloko assim,
que só pode te fazer lembrar as coisas. A história na O homem deve conhecer a sua muito é história. locote. Mas a própria pessoa que apanhei, família visto. destava aquela nossa família, não é nossa família. É revolucionamento. Vão te fazer voltar. Vão te abrir. Talvez já te abriu. Se eu sair revolta ou bem rebelião. Então fazer se revolucionar que diz que chama de rebelião. Nós não temos família. Aqueles filhos aí, aquelas crianças é o que eles criam, somente eles criam. Eu tenho somente dois, aqueles aí, são os últimos. Louco, eu já basta tanto aqui na moto, eu não vou fomola eu. Na puta eu esperava, eu te encontrei. Não sinto assim, na solidão, você tá chorando, a temer. Eu te peguei, te levei nos seus ombros, te deu banho, te mudou, te deu nome, te mudou de toda a história. Mas desprezaste a rocha da salvação. Agora, como é que ficaste repleto, desprezaste. Em que? Houve Davi, desprezou em que? Natan, será que eu desprezei Deus? Disse, quando pegaste a mulher do teu servo Uri, disse, começou a coçar. Mais ils se sont révoltés contre lui. Les bœufs connaissent son possesseur. Ngombe kuta. Ayebi dono na ye. Ngombe ayebi dono na ye. Elane la crèche de son maître. Punda ayebi crèche na ye. Israël ne connaît. Mas Israel não conhece nada. Douleur yanzani. Mutu ayebi te. Ozalaka nini? Bakuta yo wapi? História yo na yo eza nini? Sua história é o quê? Oyebi te. Tu não sabe. Israel ne connaît rien. Israel não tem conhecimento de nada. Animal até vale mais que ele ter conhecimento. Azo se rebeler pam. Tá se rebelar só em vão. Ayebi história te. Ele não conhece a história. Il ne connaît rien. Ele não conhece a história. Mais azo se revolter. Mas tá se revolucionando. Agora eu usar Eliezer. Pode dizer que é Eliezer de Damasco. Mas eu colei lá na mas está crescendo na casa do Abraão. Possibilidades ali? Será que há possibilidade? É? Possibilidades ali? Será que há possibilidade? Mano, Abraão ali bolsou aqui. É o primeiro filho de Abraão. Vai com ele. Sobe desse. Eliezer de Damasco. Oh, Eliezer de Damasco. Verá um dia, vão te contar. Moumbo esse escravo vai herder na mwana na ngake não vai herder junto com meu filho. Leva tu nyonso kwa yeba. Vão descobrir. Ele é quem? Azaleki asaraite. Escravo bazwa yena nini wana. Escravo lhe pegaram aonde? Mwasi na yo azotala ngana mepri. Wana batu nyonso kwa yeba escravo bazwa ne. Tango zoka okay wapi? Babengani ngai pa maîtresse azaka yana yote. Oh. Ok, a madame não. Reflexão. A madame não tua irmã. Eu preciso me doer. Se tu dá dor ao Senhor, Ele vai te dizer, vou te fazer voltar no caminho que tu vieste. Tu não conhece que caminho? Homem não conhece como ele fez. Quando ele se revolucionou, disse, eu sei quando senta, quando a falar, quando a pensar, quando a entrar, quando a sair, eu sei. Vou te tapar as narinas, vou te fazer voltar no caminho que tu vieste. Ali está perguntando, o marido vai perguntar, mulher, que caminho? Vai ler a Bíblia, você vai descobrir que caminho, vai descobrir que história. Você vai andar entristecer Deus cada vez, dor. Porque você não conhece sua história. Mon peuple n'a point d'intelligence. Meu povo não tem a inteligência. Essa é a rebelião que chama que é o dor do espírito. Você não tem inteligência. Se tu conheces a tua história, não poderia dar glória assim a Deus. Cada minuto você deveria depender de Deus. O que é que Deus disse? O que é que Deus fez? Em Gênesis 42, Jacob dit, Jacob, tango baye kozwa Benjamin, Genèse 42, 38. Gênesis 42, 38. Baye kozwa Benjamin pour ba mema na Égypte. Benjamin para levar no Egito. Jacob alobi. Oh, que o Jacob. Mon fils ne descende point avec vous.
mwana nanga Benjamin bokende na ye lisusu te, Benjamin, você não vai junto car com ele. son frère est mort Porque seu irmão já et il est morto. resté seul. Ele ficou só. Si lui arrivait un malheur dans le Se voyage, surgir que é o problema lá nessa viagem, vous allez faire vocês, me faire descendre você vai me fazer para mim descer. mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour. Você vai fazer para mim descer com meu cabelo branco até no sepulcro. Dor, Com a dor, dor. a dor. oyo bosalinga Que me fizeram. ekoki Chega. bomema Joseph Já levaram bobomi ye me mataram. awa bolingi bozwa Agora lisusu quero oyo pegar mais ou menos. nga na kokita na dor Eu vou descer com a dor. selon yo Segundo você. yo mtu okita na dor ou bien nzambe mtu okita na Será que és tu que vai Ah, descer com a balobi. dor? Ou Deus bato vai descer com bakufala a na dor? pongi soki As pessoas vão morrer no méchanceté ya sono mitema se a maldade dos Exorcila corações te. que não está acabada. siko oyo okita na douleur Agora que vai descer com a dor. eza nzambe Será que é Deus ou bien eza yo ou és tu? oza moto opesaka nzambe douleur És uma pessoa que awa dá olingi glória a Deus kobakisanga cada vez. lisusu Aqui agora Olha você quer me a acrescentar olho. mais para vir na pegar okita mais na essa aqui. douleur na mabe Vou descer com a dor na terra. yo moto okotikala yokanisi okosepela Agora você que vai ficar. Será que vai ficar nzambe atindaki contente? nga na boyi Deus me nzambe mandou. ayebisaki nga na Eu não boyi queria. Deus me falou, eu não queria. eloko nzambe alingi asala Agora, a coisa que Deus poderia fazer. nyonso pourquoi Isso alingi tudo. Por quê? bato nyonso Que Ele quer que todos batosa nzambe afaire prospere bango obedecer e que Deus lhes leva para ser próspero. bazala bato te bapesa douleur na saint Para não esprit ya ser nzambe pessoa que dá cada vez de dor no Espírito Santo. alingaki asala eloko Deus queria fazer algo na vie ya bato na vida das apesaki pessoas. échantillon Deu monstro. ya bernard esperance me bamema leki na yo wana ya mwasi Ah, naosala kaka eloko Bernardo da Alali. Esperança. Não, tá dormindo. nzambe alobaki boye Deus falou assim: alingi te alingi afaire prospere Ele quer os levar para você ser próspero. me mutu aboyi na ye Mas a pessoa não quer. atalisaki boye Mostrou assim. ayebita bernard apushaka Disse, mostrou assim, ele era chupar dedo. ashupaka te Ele era chupar dedo. ntango ezobima na zei ya soni Quando está saindo a boca com alobi saliva. eloko oyo Disse, essa coisa. nalingi ete bato baprospere Eu quero que as pessoas eloko sejam nabengelaka prósperas. bato yango E a wana coisa que me leva para mim eloko chamar nalingaka bato pessoas. bazala rebele E te eu yango que não wana gosto de pessoas serem ngai rebeldes. nde naza na eloko ya Eu kosala que bato tenho algo para fazer nas pessoas. wana échantillon Esse aqui é muito. alobi nalingaki kaka Eu queria somente kolongola mosapi ya mwana na ye na monoko tirar a dor, puxar o dedo do seu filho na elakisi mpo boca. na nzambe Significa para Deus. soki eza kaka boye Está somente. soki ngai Se for soki ngai eu, nzambe se for eu, Deus. soki nasali kaka boye Se eu fazer somente assim conforme a mamãe está fazendo, natelemiseli ye mwana ele vai levantar seu filho. soki nasali boye Se eu fazer assim, soki natelemisi se boye eu fazer levantar assim, directement abimisi diretamente, oh, amen amém. elakisi moto azoloba na rebelio na nzambe ya pamba Significa, oyo aza na mwana mosapi só na dá monoko para nanye a rebelião com Deus à toa. oyo aza rebele nanye Que é rebelde, mosapi na monoko oyo o dedo na boca. oyo ni Kide, nzambe apesaki na nzembo nayebi yango te bacoko bayimbaka soki korali soki Deus. oyo deu a bayembaka soki ni dedicação. mutu yo mwene soki nini wana balingi basala bolamu mutu yo mwene ye Só moko que quer lhe bazokosala fazer mabe bem, eza a nini pessoa nani ayebi para yango se fazer mal. yo mwene nzambe malingi ya ubeme mutu mwenao mavulama nzambe elakisi ete mutu mutu oyo balingi basala nzambe bolamu asaleli ye Só quer bolama lhe fazer abosani bem. lisusu mutu yango ye wana azobosana wana lelo É hoje. mutu ye nde balingi basala bolamu Homem, é ele que Deus queria fazer o bem. kaka mutu ye mutu O azosala nzambe próprio mabe homem também que está a fazer mal a Deus.
contra eloko ya malamu balingi basala. Contra a boa coisa estão querendo te fazer. É que Nzambe te azo beneficiar eloko epai mutu. Significa não é Deus está beneficiar algo ao homem. Essa cara pardon Nzambe É alingi acorde na bato. perdão Deus Oh, que amém, trata aos homens. Me mutu ye moko kaka. Mas o homem em si próprio Azokozongisa mabe pa Nzambe. está a devolver mal a Deus. Mukolo basalaki musala ya bana balepia baneklete ya Deus, banani. o dia que fizeram trabalho das crianças, Nzambe alobaki oyo nyonso mutu azosala na Deus rebelião. disse toda coisa que o homem está se fazendo dentro da rebelião, está se punir de si próprio. É mensagem wana ezali A bongo. mensagem era assim. Balobi eza ko se Ele punir. está se punir. Mutu azoko se punir O ye. homem está se punir ele próprio. Yo moko azoko te punir. Ele próprio está se punir. Eza Nzambe te. Não é Deus. Apesaki yango na nzembo. Ele deu também canção aí, né? Era kisi Nzambe eza na eloko alingi asala. Significa Deus tem algo para Me bato yango wana ya bani. mas o Ya próprio bale. pessoa, aquele papai lhe Alobaki bapesa nzembo. disse para dar Abongolaka. Kakambo nyonso yangu. Boyemba nani? Message ezalaki yango. A mensagem Rebellion ya pamba yakisi Nzambe alingi kochange. Me bazomesa libele mama ye moko azwi musapi. Bafukamisi mutu babondela mpona ye telefone eleli yaka koto oyo tobunda atiki. Elakisi mutu aza na raison te awo se rebele kwa. homem não tem nem Nzambe oyo alingi alongisa yo. para reclamar a Deus. Nzambe oyo alingi asala obolanga. Deus quer te fazer o bem, Me mutu apesaka Nzambe mas mawa. o homem somente dá Nzambe dor aza na a douleur Deus. na bato. Deus está com dor com as pessoas. Nzambe alikolo amona bino. Que Deus do céu Nzambe veja. amona bino. Que Deus do céu veja. Mutu ye yo balingi basala bolama. Homem em si está querendo lhes fazer o bem. Mutu ye moko nde azozongisa mabe. Ele próprio está voltando ao mal. Feche teus olhos. Kebisa Nzambe ndenge nini opesa Nzambe pasi alingi afaire prospere yo. Diga